O grupo de heróis conseguiu confinar o Lorde Demônio, embora isso marque um triunfo monumental. O perigo não acabou totalmente, a menos que consigam derrotá-lo de uma vez por todas. O mundo permanecerá sob ameaça de aniquilação. O grupo está oprimido pela culpa por não ter conseguido terminar a missão, mas o líder os tranquiliza, dizendo que nem toda a esperança está perdida. Ele acredita firmemente que, um dia no futuro, um novo herói surgirá para continuar o legado deles e finalmente dar um fim definitivo ao Lorde Demônio. Vários anos depois, o grupo Rank A, Thunder Pike, está no meio de uma invasão de masmorra pública. Enquanto os dois lutadores atacam, os usuários de magia começam a lançar seus feitiços, e graças aos buffs do suporte do grupo, Yuka, eles conseguem derrubar uma Hydra em tempo recorde. Individualmente, os membros do Thunder Pike já são bem fortes, mas quando trabalham juntos, são quase imbatíveis, o que é parte do motivo pelo qual tem tantos fãs. No entanto, embora possam parecer a equipe perfeita na superfície, acontece que eles não se dão tão bem quanto se imagina. Na verdade, assim que a transmissão termina, o Mago Vermelho, Yuka, informa a equipe que está deixando o Thunder Pike com efeito imediato. O líder do grupo, Simon, questiona por que ele está escolhendo sair, e Yuka explica que não está recebendo uma parte justa do dinheiro da recompensa deles. O valor que ele recebeu hoje é tão pequeno que talvez tenha que considerar pegar empréstimos para pagar as contas, uma situação que ele está determinado a evitar. Simon tenta justificar o baixo pagamento de Yuka, alegando que ele não está contribuindo o suficiente para o grupo, e Barry se intromete para apontar que Yuka nunca realmente participa de nenhuma batalha. Tudo o que ele faz é gastar a durabilidade dos itens deles com seus encantamentos sem sentido. Yuka não consegue acreditar que Barry chamaria seus encantamentos de inúteis, mas Barry não é o único que pensa assim. O único que realmente acha Yuka útil é Jamie, mas isso é só porque ele é bom em configurar as transmissões deles. Camila diz a Yuka que, se ele quer ganhar mais, precisa contribuir mais ativamente como membro da equipe. No entanto, Yuka discorda, argumentando que ela não tem o direito de dizer isso, já que é uma curandeira, e ele está constantemente a protegendo durante as batalhas. Ele acredita que a falta de apreciação pelos seus esforços é exatamente o motivo pelo qual decidiu deixar o grupo. Mas Simon questiona se Yuka realmente confia que pode se virar sozinho depois de sair. Simon lembra que a única razão pela qual Yuka sequer tem rank B é porque eles são amigos de infância. E Simon fez um favor a ele ao permitir que se juntasse ao Thunder Pike. Ele também aponta que mesmo que Yuka saia, a equipe vai se virar muito bem sem ele, já que eles claramente não acham que Yuka merece ser bem pago. Yuka definitivamente não vai aguentar ficar por perto. Yuka desperdiçou os últimos 5 anos de sua vida apoiando este grupo, e eles nunca teriam chegado tão longe sem a ajuda dele. Mas os outros ainda acham que ele é inútil, então não sentirão falta dele de jeito nenhum. Agora que Yuka deixou oficialmente o Thunder Pike, ele vai até a recepcionista da guilda para perguntar sobre trabalhos disponíveis. Surpresa ao ver um aventureiro tão conhecido procurando emprego, ela pergunta se algo aconteceu com o Thunder Pike. Yuka explica que saiu da equipe. A recepcionista não parece particularmente chocada, já que situações como essa são bastante comuns, e entrega a Yuka um formulário para preencher para que ela possa designá-lo para um novo grupo. Assim que termina de preencher o formulário, ele o entrega à recepcionista. Mas nesse exato momento, uma garota vem correndo para lhe dar um grande abraço. O nome da garota é Marina, e ela costumava ser uma das alunas de Yuka quando ele dava aulas preliminares de aventureiro meio ano atrás. Yuka fica feliz que ela esteja bem. Ela está curiosa para saber por que Yuka está aqui, então ela pergunta a ele, e ele diz que está atualmente procurando um novo grupo, já que recentemente deixou o Thunder Pike. Marina nem deixa Yuka terminar a frase, porque se ele está procurando um novo grupo, ela adoraria ter seu amado professor se juntando ao dela. Yuka aceita a oferta dela. E alguns minutos depois, ele está sentado com Marina e o resto do grupo dela, para discutir a possibilidade de eles se juntar. Silk está empolgada com a ideia de Yuka se tornar parte do grupo deles, mas ela está surpresa que um aventureiro tão experiente queira se juntar a um grupo Rank D como o deles. Yuka é atualmente Rank B, então ele provavelmente poderia entrar em um grupo muito melhor, mas ele não se importa de estar em um grupo Rank D. E para ser honesto, ele realmente prefere assim. Quando ele estava no Thunder Pike, ele sempre assumiam missões de alto nível. Então Yuka tinha que comprar uma tonelada de itens mágicos para se preparar, o que o deixava em dívida constante. É por isso que ele quer pegar leve por um tempo, e apenas lidar com algumas missões de baixo nível. Com Marina, Silk e Rain todas concordando com a ideia, Yuka oficialmente se torna um membro do grupo delas. A primeira missão deles juntos é coletar minério de ferro mágico da masmorra da mente Pental. Faz muito tempo que Yuka não sentia esse tipo de emoção por uma missão, e isso traz muitas memórias nostálgicas de seus primeiros dias como aventureiro. Yuka lembra que esta masmorra tem muito minério mágico no 6º andar, e Silk diz que ele está certo, mas eles esperavam evitar lutar contra o chefe do 5º andar. Então Yuka sugere que eles comecem no 4º andar em vez disso. Ao entrarem na masmorra, Marina assume a liderança e usa um bastão para verificar se há armadilhas que possam ter sido montadas. Yuka está tão orgulhoso porque ela está fazendo exatamente como ele a ensinou. Por enquanto, Yuka pede a Marina para deixá-lo assumir a liderança, explicando que ele tem uma maneira mais eficiente de lidar com a situação.
Marina fica confusa, pois o grupo deles não tem um batedor ou ladrão para detectar armadilhas. Embora isso seja verdade, Yuka revela que tem um item mágico que pode ajudar neste cenário. É uma lâmpada de detecção que, graças a um tipo especial de óleo, ilumina armadilhas, permitindo que as localizem tão eficazmente quanto um batedor faria. A lâmpada é realmente útil, mas Silk pergunta se Yuka pode usá-la, já que óleo especial parece muito caro. E sim, normalmente é. Mas Yuka fez este óleo com sua alquimia, então não custou muito a ele. O grupo continua andando pelo corredor, evitando cuidadosamente todas as armadilhas, até que Yuka para todos porque ele consegue sentir algo à frente. Ele avisa os outros, aconselhando-os a se preparar para a luta. Juntos eles avançam e dão de cara com um grupo de Boggles. Silk decide tomar a iniciativa e dispara o primeiro tiro para derrubar um dos Boggles, enquanto Marina corre para martelar o resto. Enquanto ela faz isso, Yuka lança encantamentos físicos sobrepostos nela para que possa lutar melhor, e ao mesmo tempo, ele lança um debuff nos Boggles para fazê-los tropeçar. Enquanto os Boggles estão desorientados, Marina vai para o ataque. E em um movimento fluido, ela consegue cortar os dois ao meio, algo que até ela se surpreende. Ela se vira para perguntar a Yuka se aquela sensação que ela acabou de experimentar era a magia dele. Yuka confirma que havia lançado 3 tipos de encantamentos em Marina para ajudar na luta dela. Rain fica impressionada que Yuka conseguiu lançar 3 encantamentos simultaneamente e sem sequer usar um encantamento. No entanto, Yuka não acha que é nada de especial, e simplesmente diz a elas para continuarem em frente. Enquanto avançam mais fundo na mina, ele pergunta às garotas sobre a rotina usual delas para a exploração de masmorras. Marina, radiante de orgulho, explica que elas sempre fazem uma pausa depois de cada andar e inspecionam seus equipamentos, exatamente como ele as havia ensinado. Ouvindo isso, Yuka sugere que descansem um pouco antes de continuar. Após a pausa, Marina e as outras verificam todos os seus equipamentos em busca de danos, e tudo parece estar em perfeito estado de funcionamento. Então, elas estão prontas para continuar a missão e descer para o próximo andar. No segundo andar da masmorra, o grupo é subitamente emboscado por um grupo de mineiros mortos-vivos, e a única maneira de se livrar deles é Rain usar magia sagrada. Todos precisam protegê-la enquanto ela usa seu cântico. Marina e Silk planejam cuidar da defesa, mas Yuka diz a elas que ele dá conta disso. Ele lança uma bênção de luz sobre todos eles, e embora não mate os mineiros mortos-vivos, os impede de se aproximar, então é uma boa medida defensiva. Eventualmente, Rain completa o feitiço Luz Sagrada, usando-o para erradicar os mortos-vivos. Uma vez que estão seguras, Marina começa a elogiar Rain por um trabalho bem feito. Yuka também a elogia, apontando que muito poucas pessoas podem usar magia de luz na escala que ela acabou de demonstrar. No entanto, lançar um feitiço tão poderoso provavelmente consumiu uma quantidade significativa de sua mana. Então Yuka lança Recarregar Mana para ajudá-la a se recuperar. Rain fica impressionada que Yuka pode usar Recarregar Mana, uma habilidade rara que restaura completamente a mana de quem quer que seja lançada. Ela observa que possuir tal habilidade por si só tornaria Yuka incrivelmente valioso para qualquer grupo, mas Yuka minimiza a reação dela, explicando que só aprendeu recarregar mana para compensar por ter um trabalho obscuro como um mago vermelho, embora dominá-la tivesse sido excepcionalmente difícil para ele. Depois o grupo continua andando pelo caminho, e enquanto avançam, Yuka começa a derramar um líquido no chão. Silk pergunta o que ele está fazendo, então Yuka explica que está derramando água benta sobre as pegadas deles para impedir que monstros mortos-vivos os sigam. Silk fica preocupada e pergunta se está tudo bem ele desperdiçar sua água benta assim, já que é muito cara. Mas Yuka diz a ela que está tudo bem, já que mais uma vez ele mesmo fez isso. O grupo fica chocado que Yuka consegue fazer água benta, mesmo não sendo um sacerdote. Mas ele tem um método especial para isso. Purificando as cinzas deixadas pelos mortos-vivos quando são derrotados, Yuka consegue processá-las em água benta. E as cinzas que ele conseguiu dos mineiros mortos-vivos serão mais do que suficientes para compensar a quantidade de água benta que ele está usando. Quando chegam ao terceiro andar, Yuka sugere fazer outra pausa, já que começarão o processo de mineração a partir deste ponto. Percebendo que fazia um tempo desde a última vez que comeram, ele tira alguns utensílios de cozinha de sua bolsa mágica e anuncia que preparará uma refeição para elas. Embora bolsas mágicas não sejam particularmente raras, esta é a primeira vez que Rain vê uma pessoalmente e ela está visivelmente animada. Yuka coloca um pouco de linguiça e ovos em uma panela, e enquanto cozinham, ele retira uma panela especial da bolsa. As garotas observam enquanto ele bate na lateral da panela, e ela instantaneamente se enche. Yuka explica que a panela é um artefato raro que ele encontrou em uma ruína real. Basicamente, ela se enche com uma sopa aleatória toda vez que você a usa, então é muito útil de ter. As garotas ficam muito gratas a Yuka, já que esta é a primeira vez que conseguem ter uma refeição tão boa no meio de uma missão de masmorra. Mas quando Silk olha mais de perto a comida, ela percebe que mana está irradiando dela. Ela pergunta a Yuka sobre isso, mas ele diz a ela que não há nada de especial na comida, já que tudo o que ele fez foi prepará-la com muito amor e carinho. Suas habilidades de alquimia podem ter acidentalmente encantado a comida, mas, ei, não deve ser um problema, né?
O grupo finalmente chega ao quarto andar da masmorra, onde são confrontados por um lagarto de rocha. Enquanto o monstro avança em direção a eles, Yuka lança um feitiço de lentidão, fazendo-o quase congelar no lugar. Aproveitando a oportunidade, Marina avança para atacar, um movimento que ela normalmente não tentaria. No entanto, com os encantamentos de Yuka aumentando sua força e resistência, ela decide usar sua habilidade de lâmina mágica. Com um único e decisivo golpe, ela corta a cabeça do lagarto de rocha. Assim que a luta termina, Marina está totalmente exausta, já que a lâmina mágica usa 1 tonelada de sua mana. Mas Yuka a encoraja a continuar usando-a o máximo possível, porque eventualmente o corpo dela vai se acostumar. Mas por enquanto ele lança recarregar mana para ajudá-la a se recuperar. Enfim, havia muitos minérios mágicos aqui, então Yuka começa a minerar com as garotas. Depois de um tempo, elas conseguem coletar 1 tonelada de minérios mágicos. Yuka pergunta se elas coletaram o suficiente para atender aos requisitos da missão, mas Silk responde que ainda precisam de um pouco mais. Infelizmente, não há mais minérios mágicos neste andar, deixando-as com apenas uma opção: derrotar o chefe do 5º andar e descer para o 6º andar para coletar os minérios restantes. As garotas estão inquietas com este plano, pois o chefe do 5º andar é o caranguejo de aço, e elas estão incertas se podem sobreviver contra um inimigo tão formidável. No entanto, Yuka as tranquiliza para não se preocuparem, prometendo lidar com o chefe ele mesmo, da melhor forma possível. Um pouco depois, elas chegam à sala do chefe, mas antes de entrarem, Yuka tira um artefato de câmera. Rain reconhece o artefato e pergunta se Yuka planeja transmitir a batalha ao vivo. Mas ele, na verdade, ia apenas gravar. Ele sempre grava suas batalhas para poder estudar seus erros depois. Se ele vai gravar de qualquer jeito, Marina pede para ele transformar em uma transmissão ao vivo, já que ela acha que será muito divertido. Yuka concorda em transmitir sua luta ao vivo, mas enquanto está configurando, ele percebe que não sabe o nome do grupo delas. Ele pergunta às outras, e Silk admite que elas ainda não inventaram um nome para o grupo. Na verdade, elas nem sequer estão oficialmente registradas. Ouvindo isso, Yuka pergunta se elas têm alguma ideia para um nome de equipe. Marina pensa por um momento antes de sugerir o nome Trevo, especificamente um trevo de 4 folhas para simbolizar seus 4 membros. Todos adoram a ideia e a partir daquele momento decidem ser conhecidas como Trevo. Nesse exato momento, Yuka percebe que esta será a primeira transmissão ao vivo do grupo dela, e ele se sentiria mal se fosse o único em destaque. Então, ele pergunta aos outros se querem ajudá-lo a lutar contra o chefe, mas todos dizem a ele que está tudo bem ele lidar com isso sozinho. Nesse caso, Yuka não vai se segurar. Ele lança os buffs Grande Sombra Cintilante e Escudo Protetor em si mesmo e então entra na sala do chefe. O caranguejo de aço acorda e imediatamente avança sobre Yuka, mas ele usa seus buffs de velocidade para desviar rapidamente do ataque. Uma vez que está seguramente fora do alcance dele, ele começa a bombardear o caranguejo com uma série de feitiços de debuff. Depois de enfraquecê-lo suficientemente, Yuka lança um feitiço de gravidade, jogando o caranguejo de aço contra o chão e esmagando-o. Com isso, o chefe é derrotado, e nem sequer levou 1 minuto inteiro. Yuka se sente bastante satisfeito com seu desempenho. Ele então encerra a transmissão e Marina corre para abraçá-lo por ser tão incrível, mas ela está abraçando um pouco forte demais. As outras pedem para ela soltar antes que Yuka acabe na cadeira de rodas. Depois de se certificar de que suas costas estão bem, Yuka diz a todos que eles deveriam levar o corpo do caranguejo de aço de volta à guilda, para que possam vender as partes. Ele guarda a coisa toda em sua bolsa mágica, o que é uma grande ajuda, já que nunca teriam conseguido carregá-lo de volta sozinhas. Até agora, Yuka provou ser um trunfo inestimável para o grupo delas, mas Silk sente que é injusto elas dependerem tanto dele. Em resposta, Yuka sugere que durante a próxima batalha contra o chefe, todos deveriam participar para ganhar alguma experiência. As garotas gostam da ideia, mas por enquanto elas ainda precisam abrir o baú do tesouro que ganharam por derrotar o chefe do andar. Quando abrem o baú, descobrem um grande estoque de minérios mágicos, o que significa que não terão que minerar mais, afinal. Transmissões de masmorras são incrivelmente populares em todo o mundo, servindo como uma excelente plataforma para publicidade. Grandes empresas frequentemente oferecem acordos de patrocínio a streamers bem conhecidos, e agora, a fama de Yuka está atingindo novas alturas. O vídeo mostrando seu triunfo sobre o caranguejo de aço, usando apenas feitiços de efeito de status, viralizou, atraindo enorme atenção. Enquanto Yuka e suas companheiras voltam para casa na carruagem, ele aproveita para perguntar a elas sobre as impressões da primeira missão juntas. As garotas estão empolgadas, elas adoraram a experiência, aprenderam todo tipo de habilidades e conhecimentos incríveis com Yuka, tornando esta a missão mais recompensadora delas até agora. Na verdade, elas estão considerando seriamente nomear Yuka como o líder oficial do grupo delas, com sua vasta experiência e a confiança inabalável que depositaram nele como mentor. Parece uma decisão natural para o grupo. Yuka se sente relutante em assumir o papel, pois nunca pretendeu liderar o grupo de Marina. No entanto, como todos insistem que querem que ele assuma, ele finalmente concorda, principalmente para garantir a segurança delas em futuras batalhas. Enquanto o grupo de Yuka está ocupado celebrando sua primeira vitória, as coisas estão indo ladeira abaixo rapidamente para o Thunder Pike.
Simon, tentando preencher a lacuna deixada pela saída de Yuka, contratou um novo recruta. Infelizmente, parece que Simon ainda não entendeu o quanto Yuka contribuiu para a equipe. O novato levou o grupo direto para o território de lobos. Assumindo que tudo daria certo de alguma forma, normalmente, Yuka já teria lançado um feitiço de enfraquecimento nos lobos para equilibrar o campo de batalha. Mas o substituto não tem essa habilidade, deixando os lobos poderosos demais para o grupo lidar. Jamie acaba sendo mordida, Simon vê Jamie em perigo e imediatamente corre para resgatá-la, conseguindo decapitar o lobo. Embora Jamie esteja tecnicamente fora de perigo imediato, seu estômago está cheio de feridas, e sem tratamento ela não sobreviverá por muito tempo. Desesperado, Simon se vira para Camila e pede para ela lançar um feitiço de cura, mas ela explica que está completamente sem mana, deixando-a incapaz de ajudar. Afinal, não é como se tivesse um guia capaz de lançar um feitiço de restauração de mana. O grupo recua para um local mais seguro, e Simon faz o possível para administrar os primeiros socorros, tentando manter Jamie viva enquanto espera a mana de Camila se reabastecer. Esperando por outra solução, ele pergunta se alguém tem uma poção de cura. Cork, o novo recruta, por acaso tem uma, mas ele hesita em entregá-la. Simon havia deixado bem claro que todos eram responsáveis por comprar seu próprio equipamento, então Cork não se sente particularmente inclinado a compartilhar seus suprimentos. Simon diz a ele que agora não é hora de se preocupar com dinheiro quando um de seus companheiros de equipe está prestes a morrer. Então Cork relutantemente entrega a poção de cura, e Simon a dá a Jamie. O Thunder Pike realmente tem estado em uma espiral descendente ultimamente, mas por outro lado, tudo tem dado certo para Yuka. Ele e as garotas estão sentados no bar para celebrar, e embora a recompensa pela missão não tenha sido tão alta, o corpo do caranguejo de aço estava em boas condições, então a guilda pagou um bom preço por ele. Falando em dinheiro, Yuka pergunta a Marina e às outras que sistema elas têm usado para dividir os ganhos do grupo. Elas explicam a Yuka que Silk é quem gerencia todo o dinheiro do grupo, com cada membro recebendo uma mesada fixa. Yuka fica um pouco surpreso, pois é incomum para um grupo inteiro confiar suas finanças a uma única pessoa. Mas o grupo tem uma razão clara para este arranjo. Elas têm economizado diligentemente para eventualmente comprar uma casa juntas, já que alugar quartos na estalagem constantemente parece estranho a longo prazo. Silk, um pouco surpresa, pergunta se ele realmente está bem com ela gerenciando todas as finanças, pensando que um aventureiro como ele poderia preferir lidar com seu próprio dinheiro. No entanto, Yuka a tranquiliza dizendo que confia nela completamente, então não há necessidade de mudar um sistema que já está funcionando para elas. Enquanto Yuka e as outras estão se divertindo e se dando bem, Simon e o resto do Thunder Pike estão chateados, porque esse foi o pior resultado que tiveram. Felizmente, eles conseguiram salvar a vida de Jamie, mas as coisas poderiam ter ido muito mal, e Simon culpa tudo em Cork. O resto do grupo se junta e começa a chamar Cork de inútil por não conseguir tirá-los daquela enrascada. Mas Cork não vai deixar que joguem a culpa nele, já que todo mundo sabe que lobos terríveis rastreiam suas presas pelo cheiro, então é bom senso comprar um repelente de feras para a missão. A situação era claramente culpa do grupo por não estar preparado, mas Simon tenta jogar a culpa em Cork. Ele argumenta que se Cork sabia do repelente, deveria ter avisado, e chega a dizer que Jamie quase morrer é culpa total de Cork por não ter comprado o repelente para todos. O nível de manipulação é intenso, mas felizmente não engana Cork. Ele percebe que não quer ter nada a ver com um grupo onde ninguém assume a responsabilidade pelos próprios erros. Ele decide sair do grupo na hora. Yuka ouve isso e não consegue acreditar que a Thunder Pike ainda não aprendeu com os erros. Mas isso não o preocupa mais. Ele se vira para as meninas e Marina diz a todos o que devem fazer para amanhã. Silk se lembra de algo que Yuka lhe disse uma vez sobre a importância de tirar um dia de folga após cada missão. Então ela sugere que façam isso. Todos concordam. E como Yuka terá o dia de folga, ele decide fazer umas comprinhas. Ele precisa reabastecer poções e pergaminhos, e ainda precisa transformar as cinzas de mortos-vivos que conseguiu em água benta para repor seu estoque. Ele vai ficar ocupado por um tempo, então sugere que todos se encontrem aqui depois que a folga terminar. Nesse momento, Marina percebe que os destaques da transmissão da masmorra do dia estão sendo exibidos, e a luta de Yuka contra o caranguejo de aço conquistou o primeiro lugar. Yuka fica chocado, pois ele só tinha enviado a filmagem algumas horas antes, mas já havia acumulado mais de 6.000 espectadores, e os números continuavam subindo. Os espectadores estão fascinados com a forma como alguém com uma profissão menos conhecida, como um mago vermelho, conseguiu derrotar um caranguejo de aço sem sequer encostar um dedo nele. Os apresentadores pedem a todos que fiquem de olho em Yuka e seu grupo, Clover, insinuando que eles poderiam se tornar a maior equipe de aventureiros do mundo. Simon e os outros membros da Thunder Pike também veem a transmissão de Yuka, e todos estão incrivelmente com inveja de que Yuka esteja realmente se dando bem sem eles, mas eles ainda se recusam a admitir que Yuka poderia ter sido mais útil do que eles imaginavam. A Thunder Pike sempre será um bando de invejosos, mas parece que há outra pessoa odiando Yuka à distância, e ele parece furioso porque Yuka está se sentindo confortável com seu novo grupo.
Alguns dias depois, Yuka se encontra de volta à guilda, examinando o mural de avisos em busca de missões que pudessem ser adequadas para as meninas. Percebendo sua indecisão, a recepcionista se aproxima e pergunta se pode ajudá-lo. Yuka explica que está procurando missões que sejam simples o suficiente para um grupo de iniciantes, mas que ainda ofereçam uma recompensa decente. Ela ri e diz que ele está sendo um pouco otimista demais. Uma missão tão perfeita assim não existe de verdade. Ainda assim, considerando a situação dele, ela recomenda uma missão de rank C que envolve a coleta de pedras mágicas da floresta do Lago Ordin. Yuka acha que isso pode funcionar, mas está um pouco curioso para saber por que a missão é rank C, já que coletar pedras mágicas geralmente é apenas rank D. A recepcionista explica que uma grande besta mágica foi avistada perto da floresta, então esta missão é um pouco mais perigosa que o normal. Nesse momento, Marina entra na guilda e assim que ouve a palavra missão, ela imediatamente grita que o grupo delas vai aceitar. Yuka pede a ela que pelo menos o deixe terminar de explicar antes de concordar em fazer a missão. Mas Marina diz que não precisa saber os detalhes, pois se Yuka acha que elas conseguem, então ela tem certeza de que darão conta. Não deve ser tão difícil de qualquer forma, já que ela e as outras já fizeram uma missão naquela floresta antes. No entanto, ela não entende por que essa missão seria Rank C quando todas as outras missões são Rank D. Yuka então se manifesta, explicando que a missão é classificada como Rank C porque uma besta mágica foi recentemente avistada na floresta. Ouvir isso faz as meninas hesitarem, questionando se deveriam aceitar a missão afinal. No entanto, elas acabam decidindo ir em frente, raciocinando que, enquanto Yuka estiver com elas, tudo vai dar certo. Com isso resolvido, Yuka as instrui a preparar seus itens e encontrá-lo 1 hora depois na diligência para que possam seguir para a floresta. Assim que estão terminando, a recepcionista retorna com o recibo da missão e algo no timing parece um pouco conveniente demais. Yuka questiona se a recepcionista orquestrou esse resultado e ela não nega ter dado uma mãozinha. Ela aponta que a transmissão que Yuka fez ontem rendeu mais de 10.000 visualizações e agora todos estão ansiosos para ver o que ele fez. Envergonhado, Yuka admite que não esperava que sua transmissão ganhasse tanta atenção. Ele não vê mal nenhum em continuar transmitindo suas lutas, já que isso trará atenção para as meninas. E se por acaso encontrarem aquela besta mágica, ter isso em vídeo seria ótimo para os registros da guilda. Enquanto Yuka falava sobre tudo isso, o homem de antes ficava cada vez mais furioso. Quando Yuka sai da guilda, o homem o segue. Yuka percebe imediatamente que está sendo seguido, já que o cara está fazendo um trabalho terrível nisso. Então ele entra em um beco para escapar. Esperava perder seu perseguidor, mas para um cara gordo ele é bem rápido e alcança Yuka. Yuka pergunta se ele tem algum assunto com ele, então o homem exige que Yuka saia do Clover imediatamente. Yuka obviamente diz que isso não vai acontecer, especialmente porque ele é o líder do grupo. O homem não consegue acreditar que as meninas fizeram de Yuka o líder delas depois de apenas um dia juntos, especialmente quando ele implorou para entrar no grupo delas inúmeras vezes apenas para ser rejeitado. Yuka rapidamente junta as peças da situação. Esse cara claramente queria formar um harém de aventureiras fofas, mas Marina e as outras se recusaram a deixá-lo entrar. Agora, ver outra pessoa vivendo o sonho dele o fez perder a cabeça. Frustrado, o homem saca a espada, ameaçando atacar, a menos que Yuka concorde em deixar o grupo das meninas. Mantendo a calma, Yuka conjura discretamente uma armadilha de laço nos pés do homem e começa a se afastar. Como esperado, o homem tenta atacar Yuka enquanto ele se afasta, mas a armadilha é ativada, fazendo-o escorregar e cair de cara no chão. Assim que Yuka embarca na carruagem, ele casualmente conta às meninas sobre seu estranho encontro. Elas reconhecem o cara como Bézio e dizem a Yuka que ele tem tentado entrar no grupo delas há muito tempo. Elas perguntam se Yuka está bem, pois odiariam se algo de ruim acontecesse com ele por causa delas. Mas Yuka as assegura que não é culpa delas. Além disso, ele deixou o cara inconsciente no meio da rua, então elas podem simplesmente denunciá-lo quando voltarem para a cidade. Enquanto isso, antes de chegarem ao destino, Yuka quer revisar o objetivo da missão uma última vez. Eles vão buscar 3 pedras mágicas na Floresta Ordin, e como as outras dizem que já estiveram lá antes, ele pergunta como foi quando chegaram. Segundo Marina, elas estiveram lá há 2 meses, mas agora que ela pensa bem, não encontraram nenhum monstro. Depois de ouvir isso, Yuka conclui que a besta mágica já devia estar na floresta há 2 meses. Ele decide que, se a encontrarem, transmitirá a luta ao vivo. Assim, a guilda obterá informações valiosas sobre a criatura. E se não conseguirem derrotá-la, terão uma maneira fácil de chamar reforços. Assim que chegam à floresta, Yuka inicia a transmissão, e o grupo começa a atravessar o terreno denso. Yuka escolhe assumir a posição de guarda da retaguarda, raciocinando que as feras frequentemente a atacam por trás. Preocupada, Marina pergunta se é realmente seguro para ele ficar na retaguarda, já que é o ponto mais perigoso. Yuka a tranquiliza explicando que ele tem um passo cintilante para escapar se as coisas ficarem feias e que suas roupas são equipadas com excelentes estatísticas de defesa, permitindo que ele aguente alguns golpes antes de cair. Eles logo chegam à cachoeira onde devem coletar a pedra mágica, mas pouco antes de chegarem lá, Yuka diz a todos para esperarem porque ele consegue sentir algo vindo.
A besta mágica finalmente se revela, mas toda a confiança que Yuka tinha antes vai pro ralo, porque aquela coisa é um monstro de alto nível que geralmente só é encontrado nas partes mais profundas da masmorra. É o Zarnag. As meninas não são nem de perto fortes o suficiente para lidar com essa coisa, ou sequer sobreviver 1 minuto contra ela. Então Yuka se coloca na frente delas e diz a Silk para levar as outras de volta à Guilda dos Aventureiros e chamar reforços enquanto ele segura a barra aqui. No entanto, as meninas sabem que Yuka também não tem chance contra aquela coisa se estiver lutando sozinho, então elas se recusam a deixá-lo. Caso contrário, ele pode morrer de verdade. Yuka não pode discutir com a determinação delas, então ele concorda em deixá-las lutar ao lado dele e rapidamente conjura feitiços de encantamento no grupo. Ele e Marina assumem a linha de frente, com Marina avançando primeiro. No entanto, o Zarnag a afasta sem esforço, como se ela não fosse nada. Yuka tenta usar seus efeitos de status em camadas na besta. Embora consiga desorientar o Zarnag ligeiramente, não causa muito dano, deixando-o com poucas opções. Sem outra escolha, Yuka decide apostar tudo em um movimento poderoso. No entanto, ele precisa de tempo para conjurar o feitiço, então pede a Marina para manter o monstro distraído. Marina concorda e se aproxima do Zarnag, fazendo o possível para manter sua atenção enquanto desvia dos ataques. Quando ela está prestes a ser pega, Silk e Rain intervém com sua magia para ajudar, garantindo que ela permaneça na luta tempo suficiente para Yuka terminar seu feitiço. Graças ao trabalho em equipe, Yuka tem tempo suficiente para completar o feitiço de nível 5, um míssil prismático devastador. Com o feitiço totalmente carregado, ele o lança diretamente no rosto da besta. Quando o míssil prismático atinge, inicialmente parece não ter muito efeito. No entanto, momentos depois, o monstro começa a tossir sangue, revelando que foi gravemente ferido. Rain segue conjurando um feitiço de raio de grau 5, eletrocutando a criatura. Enquanto ela está paralisada, Yuka comanda Marina para decapitá-la. Marina avança ativando sua espada mágica, enquanto Yuka a aprimora com um feitiço de ataque crítico. Graças a isso, Marina consegue separar a cabeça do monstro de seu corpo com um único e poderoso golpe. Agora que tudo finalmente acabou, Yuka cai de joelhos em alívio, sobrecarregado por terem conseguido derrubar o monstro sem perder ninguém. Enquanto isso, de volta à cidade, os espectadores que assistiam à transmissão estavam igualmente impressionados, particularmente com o feitiço que Yuka usou, já que ninguém nunca havia testemunhado algo parecido antes. Claro, Simon está assistindo à transmissão, e ele não parece nada feliz. De volta à floresta, Yuka se sente um pouco tonto por toda a mana que gastou durante a luta, mas no geral, ainda está em boa forma. Ele está aliviado que tudo deu certo, embora saiba que aquela batalha foi intensa demais para um grupo de iniciantes como elas. A única razão pela qual sobreviveram foi pura sorte. Ele avisa as meninas que planeja repreendê-las mais tarde por suas ações imprudentes, mas as meninas argumentam que Yuka foi tão imprudente quanto, avançando para a batalha sozinho e totalmente preparado para se sacrificar. E elas acham esse tipo de comportamento completamente inaceitável. Yuka admite que estava de fato pronto para se sacrificar, então ele sugere um acordo, dizendo que todos podem resolver suas diferenças mais tarde. Por enquanto, eles devem se limpar, pois estão todos ensopados de suor, e Marina ainda está coberta de sangue do Zarnag. Enquanto as meninas se banham no rio, Yuka começa a montar o acampamento, e toda a situação traz de volta boas lembranças de 6 meses atrás. Naquela época, Yuka era responsável por treinar a equipe de Marina, e ele ficou genuinamente impressionado com a rapidez com que as meninas estavam se adaptando à vida de aventureiras. No entanto, ainda havia algumas áreas que precisavam melhorar. Marina tinha uma tendência a ser um pouco desajeitada, Silk era excessivamente cautelosa e Rain era extremamente tímida. Mesmo assim, com base no quão bem elas estavam progredindo, Yuka teria de bom grado entregue suas licenças de aventureiro Rank D naquele momento, se a decisão fosse dele. Mais tarde naquela noite, as meninas haviam montado sua barraca, reunido lenha e colocado alarmes para alertá-las em caso de ataque de monstros. Enquanto Yuka as observava naquela época, ele não pôde deixar de sentir um senso de orgulho, confiante de que elas estavam destinadas a se tornarem aventureiras excepcionais. No entanto, ele nunca teria imaginado que, apenas alguns dias depois, acabaria se juntando ao grupo delas. O grupo retorna à guilda, onde foram convocados para se encontrar com o mestre da guilda. Deixando as meninas um pouco ansiosas, elas perguntam a Yuka se isso significa que estão encrencadas. Mas ele suspeita que a reunião seja provavelmente sobre os Zarnag que derrotaram. Uma missão desse calibre deveria ter sido classificada como Rank B. No entanto, foi estranhamente marcada como Rank D. Então está claro que alguma investigação é necessária. Nesse momento, o mestre da guilda de Benwood entra na sala, e as meninas, sobrecarregadas por sua presença intimidadora, imediatamente ficam em posição de sentido. Ele se aproxima de Yuka e exige uma explicação, mas Yuka sabe que não fez nada de errado. Ele calmamente diz a Benwood que todos os detalhes necessários já estavam incluídos no relatório que ele enviou à guilda. Benwood não se contenta com o relatório objetivo e insiste em uma explicação detalhada. No entanto, antes de continuar, Yuka diz a ele para parar com a pose de durão, porque está intimidando as meninas. Marina tenta intervir, pedindo a Yuka para não falar tão casualmente com o mestre da guilda, dado o quão poderoso ele é. Mas ao que parece, o mestre da guilda tem muito respeito por Yuka,
Então não há necessidade de formalidades entre eles. Benwood diz a todos para se sentarem. Embora ele já saiba o que aconteceu na floresta, ele está mais interessado em ouvir a opinião de Yuka sobre a situação. Yuka explica que suspeita que possa ser resultado de um transbordamento, que fez com que um monstro muito mais forte que o normal aparecesse. Benwood concorda com a avaliação de Yuka e prontamente instrui sua secretária a emitir uma missão de investigação de emergência para descobrir a causa. Tanto Yuka quanto Benwood entendem claramente a gravidade dos transbordamentos, mas Marina não faz ideia do que isso significa. Então ela pede uma explicação a Yuka. Yuka explica que um transbordamento é um fenômeno desencadeado por um catalisador que faz com que monstros de uma masmorra se espalhem para o mundo exterior. Normalmente, os monstros estão presos à masmorra pela mana que flui pelo chão, mas ocasionalmente essas restrições podem se romper, permitindo que os monstros escapem e causem estragos na área circundante. Isso também pode ser um sinal de alerta de uma potencial estampida de masmorra em um futuro próximo. As meninas estão familiarizadas com as estampidas de masmorra e a devastação que elas trazem, arrasando cidades como um incêndio florestal. Se monstros tão poderosos quanto aqueles Zarnag já estão aparecendo, significa que o tempo está se esgotando. Benwood está determinado a conduzir uma investigação minuciosa para proteger as pessoas. Mas antes de prosseguir, ele oferece um pedido de desculpas sincero às meninas por expô-las a tanto perigo. As meninas asseguram a Benwood que não há necessidade de se desculpar, pois todas saíram vivas, embora admitam que sem Yuka não teriam tido chance. Dito isso, embora Yuka tenha carregado grande parte do fardo, a transmissão ao vivo delas demonstrou que as meninas são lutadoras habilidosas por si só. Como recompensa por seu desempenho impressionante contra os Zarnag, Benwood decide promover todas elas ao Rank C. A promoção, no entanto, vem com a condição de que as meninas tenham a assistência de Yuka. Dado que ele é Rank A, confuso, Yuka aponta que ele é apenas Rank B, mas é quando Benwood o informa que ele também está sendo promovido. Todos que assistiram à transmissão ao vivo testemunharam o feitiço míssil prismático de alto nível que ele usou contra os Zarnag, deixando claro que Yuka é merecedor da promoção. A partir de hoje, ele é oficialmente um aventureiro Rank A. Depois, Yuka e as meninas descem para tomar uma bebida e se parabenizar pelas promoções. Enquanto estão todos juntos, Yuka tira a sacola de moedas que recebeu como recompensa pela missão e a entrega a Silk para contar. Silk abre a sacola e fica chocada porque nunca tinha visto tantas moedas de ouro em um só lugar antes. Yuka explica que, embora a missão tenha sido inicialmente classificada como Rank D devido ao seu nível de dificuldade, ela foi finalmente tratada como uma missão Rank B. Como resultado, a recompensa é significativamente maior do que teria sido sob a classificação original. Silk despeja todas as moedas na mesa para começar a contar, mas rapidamente nota um pedaço de papel no fundo da sacola com o nome de Yuka. Ela o entrega, e Yuka o abre para encontrar uma nota de Benwood pedindo desculpas por tudo que Yuka teve que aguentar. Junto com a nota, há uma moeda de platina incluída como um pequeno bônus para Yuka. Como as moedas de platina são incrivelmente valiosas, Yuka decide adicioná-la aos fundos do grupo. Assim que Silk termina de contar tudo, ela anuncia que agora eles têm dinheiro suficiente para comprar uma casa. Marina fica tão animada ao ouvir isso que pula e acidentalmente derruba as moedas. Silk também fica feliz por terem alcançado seu objetivo financeiro, mas se sente um pouco mal com isso, já que a única razão pela qual conseguiram tanto dinheiro foi por causa de Yuka. Embora isso possa ser verdade, Yuka diz a Silk que ela não precisa pensar assim. Elas o fizeram líder do Clover, e é natural que um líder faça o que for preciso para ajudar o grupo. Sendo assim, mesmo que ele tenha desempenhado um papel importante em ganhar esse dinheiro, ele ainda pertence a todos eles. O grupo continua celebrando noite adentro, e em certo momento, Rain se vira para Yuka e pergunta se ele tem um sonho que quer realizar. A pergunta pega Yuka de surpresa, então ele pergunta se há algum motivo específico para ela estar perguntando. Rain explica que graças a Yuka, elas acabaram de alcançar o objetivo de comprar uma casa. Então agora ela quer saber qual é o sonho dele para que possam ajudá-lo a realizá-lo. Já que ela perguntou, Yuka compartilha que seu sonho é conquistar os andares mais profundos da masmorra da escuridão acromática. Assim que as meninas ouvem isso, elas cospem as bebidas de surpresa porque a masmorra é, literalmente, a mais perigosa que existe. Ela até possui um portão do abismo, um artefato conhecido por ser uma passagem direta para o submundo. Yuka diz que o portão do abismo é precisamente por isso que ele quer conquistar a escuridão acromática. Rain pergunta se ele pretende atravessar o portão do abismo se o alcançar, mas Yuka explica que ele apenas quer ver como é a beira do mundo. Yuka explica que seu tio uma vez tentou enfrentar a masmorra da escuridão acromática e tentou alcançar o portão. Embora não tenha conseguido, Yuka contou a história tantas vezes quando criança que ele eventualmente decidiu que queria tentar ele mesmo. Mesmo sabendo que é improvável que aconteça, Marina adora a ideia do sonho de Yuka e sugere que todos se aventurem juntos na escuridão acromática para ajudá-lo a realizá-lo. Yuka, no entanto, aponta que não é tão simples assim. A masmorra é tão perigosa que a entrada requer aprovação do governo, e apenas um grupo Rank A pode se qualificar para tal permissão.
Mesmo assim, Rain acha que é uma ótima ideia e sugere que seja o próximo grande objetivo do grupo delas. As outras concordam de coração, prometendo trabalhar duro para ajudar Yuka a realizar seu sonho, embora saibam que isso não vai acontecer tão cedo. Enquanto isso, as lives da Clover só crescem em popularidade a cada dia que passa. Agora, eles estão transmitindo uma batalha contra uma mão zumbi, e graças ao trabalho em equipe impecável, conseguem derrubá-la usando um feitiço de raio da Rain e um pergaminho de pedra do Yuka. Que dupla. E assim termina a live. Eles acenam pros fãs e todo mundo na guilda os adora, tipo de paixão. Todo mundo, menos os membros da Thunder Pike, que estão morrendo de inveja da popularidade do Yuka. Barry acha que o Yuka só parece bom porque está num time de novatos, mas o Simon ouviu dizer que o Yuka foi promovido de rank recentemente, então talvez ele seja bom de verdade, né? Além disso, a popularidade do Yuka não é o maior problema deles agora. A Thunder Pike tem tido umas falhas repetidas nas missões ultimamente, e o Simon acredita que a culpa é dos novos recrutas que eles andam contratando, que segundo ele, sempre acabam sendo uns completos incompetentes. Nenhum deles dura mais de um dia, mas claro que não é porque tem algo errado com a equipe deles, né? Falando na equipe, Simon pergunta por que a Jamie não está lá. Camila responde que a Jamie não estava no clima para umas bebidas. Simon está furioso, reclamando que desde a missão em que a Jamie foi atacada por um lobo, ela só tem atrapalhado a equipe. Enquanto isso, Jamie se trancou no quarto, assistindo vídeos da live do Yuka em looping por horas a fio. Os outros membros da Thunder Pike estão começando a perceber que o Yuka talvez fosse muito mais valioso para a equipe do que eles imaginavam. Já que ele saiu por causa do salário baixo, eles pensam em oferecer uma graninha a mais para ele voltar. E com a Jamie mal contribuindo ultimamente, eles poderiam simplesmente diminuir a parte dela. Algumas horas depois, Yuka e as meninas voltam para a guilda para relatar o sucesso da missão. Mas ao chegarem na porta da frente, encontram Simon esperando pelo Yuka. Ver o Simon de novo deixa o Yuka meio irritado, então ele pede para as meninas entrarem sem ele, e, em seguida, pergunta ao Simon o que ele quer. Simon vai direto ao ponto e diz que está concedendo ao Yuka a honra de se juntar novamente à Thunder Pike. Yuka não consegue acreditar na besteira que acabou de sair da boca do Simon, mas ele tenta manipulá-lo, dizendo que o sonho do Yuka de alcançar o portão do abismo só é possível se ele fizer parte de um grupo Rank A como a Thunder Pike. Além disso, Simon menciona que desde que o Yuka saiu, a equipe tem tido dificuldades para completar as missões. Simon afirma que é responsabilidade do Yuka voltar e consertar a situação. Que cara de pau. Yuka ouve tudo o que Simon tem a dizer, mas é uma pena que ele simplesmente não se importe. Embora pudessem ter sido amigos de infância, isso não significa nada para Yuka depois de todo o desrespeito que Simon demonstrou, decidindo que não quer mais nada com ele. Yuka se vira e entra, deixando Simon para lidar com as consequências de suas ações. Enquanto isso, Bessie observava toda a interação e parece ter uma ideia sinistra borbulhando em sua mente. Lá dentro, Yuka encontra as meninas, que imediatamente perguntam sobre o cara lá fora. Yuka explica que era o Simon, o líder do seu antigo grupo. Ao ouvir isso, Marina fica preocupada que o Yuka possa voltar para a Thunder Pike, mas ele a tranquiliza, como já havia dito, que nada neste mundo o convenceria a retornar àquele desastre de grupo. Nem a pau. Deixando o Ned de lado, eles ainda precisam relatar o sucesso da missão à guilda, então o grupo segue para a recepção. Depois de resolver isso, eles planejam tomar umas bebidas para comemorar. Afinal, merecem. No dia seguinte, Yuka reúne todo mundo para uma reunião para informar as meninas sobre uma missão que receberam. Marina, já toda animada e pronta para sair, é rapidamente instruída pelo Yuka a sentar e pelo menos ouvir os detalhes da missão primeiro. Calma, Marina. Ele explica que o grupo deles foi pessoalmente solicitado pela Earthys. As meninas ficam chocadas, afinal a Earthys é a oficina mais renomada do país. Inclusive o arco da Silk foi feito lá. Então é uma grande honra ser escolhido especificamente por ele. Mesmo assim, as meninas não conseguem deixar de se perguntar por que a Earthys escolheria especificamente a Clover entre todos os grupos. Yuka esclarece que a Earthys está lançando uma nova linha de equipamentos para mulheres, projetada para ser tanto estilosa quanto protetora. Basicamente, eles querem que Marina, Silk e Rain limpem uma masmorra usando os novos trajes como forma de promover a marca. Marina não acredita que elas realmente serão garotas propaganda de uma empresa tão prestigiada quanto a Earthys. Que chique! Enquanto Silk e Rain já estão arrumando o cabelo em preparação, é um negócio incrível. Elas são pagas para conquistar uma masmorra, e ainda ficam com a armadura depois. Com isso, elas dizem ao Yuka que aceitam a oferta, e o grupo logo parte para a masmorra das ruínas de Aeon. Quando o dia da missão finalmente chega, Yuka encontra as meninas dentro da masmorra, onde elas já vestiram seus novos equipamentos da Earthys. Ele as elogia dizendo que todas estão adoráveis, e acrescenta que, além da aparência, o equipamento é super funcional, perfeito para ela. No entanto, por algum motivo, Rain parece estar irritada com ele, embora ele não tenha a menor ideia do porquê. Enquanto o grupo entra na masmorra, Yuka explica que ela é bem antiga e consiste em apenas 4 andares. Contudo, lá no fundo, há uma entrada que leva a uma masmorra separada, que é a que eles precisam limpar. Para chegar na entrada principal dessa segunda masmorra, Yuka informa que eles terão que usar as escadas, mas essas escadas são extremamente longas, tipo intermináveis.
Ouvindo isso, Marina sugere que, em vez de perder tempo, eles poderiam simplesmente descer de rapel pelo meio com uma corda para acelerar as coisas. Yuka reconhece que, em circunstâncias normais, Marina estaria certa, e muitos já tentaram essa abordagem antes. No entanto, ele explica que esta masmorra possui um campo de distorção que impede qualquer um de se desviar dos caminhos designados. Ele os alerta para serem cautelosos e evitarem ser pegos pelo campo. Melhor não arriscar. Enquanto isso, ele não consegue deixar de notar que Rain ainda parece chateada, o que o leva a perguntar se ele fez algo errado. Rain permanece em silêncio, mas as outras sabem exatamente por que ela está irritada. Coitada do Yuka. Elas dão uma cutucada no Yuka, pedindo para ele olhar mais de perto a roupa da Rain. Yuka olha para Rain, tentando ver se havia algo que ele perdeu. E é aí que ele percebe que ela mudou a cor do laço da fita para azul, em vez de vermelho hoje. Ah, tá. Rain estava chateada porque ele não a tinha elogiado, então Yuka diz que ficou lindo nela, e ela se sente muito melhor. O grupo então desce para o segundo andar, onde Yuka, usando sua lanterna, avista uma armadilha à frente. Ele rapidamente instrui as meninas a recuarem enquanto ele cuida disso. Tirando um bastão longo, ele cuidadosamente toca na armadilha, acionando uma saraivada de lanças que disparam do chão, das paredes e do teto. Que perigo! Teria sido uma maneira terrível de encontrar o fim, mas agora que a armadilha foi acionada, o caminho deve estar seguro para eles prosseguirem. Agora, eles têm que se espremer cuidadosamente entre as lanças. Então, enquanto navegam pelos espaços estreitos, Yuka verifica se alguém está com dificuldades. Felizmente, graças ao ajuste perfeito de suas novas armaduras, as meninas conseguem passar sem problemas. Enquanto avançam pelo corredor, Yuka de repente sente algo à frente e prontamente avisa as meninas para se prepararem para a batalha. Lá vem encrenca. O grupo de repente se encontra cara a cara com um bando de orcs, e no momento em que Silk os vê, gerações de ódio profundo ressurgem em sua mente. É treta na certa. Yuka entende que orcs são inimigos naturais dos elfos, mas ele pede para Silk manter a calma para não agir de forma imprudente. A estratégia dele é atacar primeiro com magia poderosa, seguido por Marina os enfrentando com sua espada, enquanto Silk oferece suporte pela retaguarda. Com todo ciente do plano, Yuka lança seus feitiços de encantamento enquanto Rain começa a preparar uma bola de fogo. Assim que o feitiço dela está pronto, ela o lança contra os orcs, envolvendo-os em chamas, aproveitando o momento. Fogo neles. Yuka segue com uma explosão de rochas. Enquanto os orcs se esforçam para desviar dos detritos voadores, Silk acerta um tiro preciso no pescoço de um deles, enquanto o outro é esmagado, restando apenas 2. A coisa tá ficando boa. Marina avança bem quando os 2 últimos orcs atacam, mas Yuka rapidamente lança um feitiço de paralisia e lentidão, dificultando seus movimentos. Com essa abertura, Marina corta um deles ao meio, enquanto Silk acerta um tiro preciso no pescoço do outro. Que sincronia! Marina então desfere o golpe final, dividindo a cabeça do orc em 2. Com a batalha finalmente terminada, Yuka se aproxima dos orcs caídos para coletar as pedras mágicas. Então se vira para Silk, perguntando se ela já se acalmou. Ufa! Silk se desculpa pelo seu surto, mas ela não consegue evitar ficar cheia de raiva sempre que vê um orc. Yuka entende que ela não pode controlar sua reação aos orcs, já que é apenas parte de ser uma elfa. Faz parte, né? Nesse momento, Marina se aproxima de Yuka e diz que acabou de encontrar algo estranho em um dos corpos dos orcs. Ela o entrega, e depois de examiná-lo, Yuka o reconhece como um pergaminho de memorando da revelação, um artefato capaz de descobrir habilidades ocultas em quem o usa. Que achado! É incomum para um orc de baixo rank possuir algo assim, mas em seu estado atual de dano, seu valor é significativamente reduzido. No entanto, em vez de vendê-lo, o que seria um desperdício, Yuka decide que vai repará-lo e fazer uma das meninas usá-lo. Boa ideia. Silk pergunta o que aconteceria se uma delas usasse o pergaminho, levando Yuka a explicar que ele desbloquearia um talento oculto. Por exemplo, poderia conceder uma segunda profissão ou, quem sabe, uma nova habilidade. Imagina só. Ouvindo isso, Rain e Silk concordam que, uma vez que o pergaminho da revelação seja reparado, Marina deveria ser a única a usá-lo. Como ela atualmente tem apenas uma profissão, Marina fica um pouco hesitante em aceitar, já que magos espadas são raros, e ela não tem certeza se tem potencial para se tornar um. Que responsa! Mesmo assim, Yuka acha que vale a pena tentar, pois mesmo que ela não consiga uma segunda profissão, pode acabar descobrindo algum tipo de habilidade oculta. Nesse momento, um baú aparece como recompensa por derrotar os orcs. Presente. Depois de abri-lo, eles continuam até chegarem à sala de descanso entre os andares. Dentro do baú, encontram uma bolsa mágica, o que imediatamente deixa a Rain nas nuvens de tanta emoção, especialmente porque todos concordam que ela deveria ficar com ela. Que sorte! Bolsas mágicas são particularmente úteis para quem tem funções de suporte, tornando-a a escolha ideal. Yuka, no entanto, observa que se por acaso encontrarem outra no futuro, seria melhor para Silk tê-la, pois isso permitiria que ela carregasse mais flechas. Pensando no futuro. Assim que o intervalo termina, todos se levantam. Mas antes de seguir em frente, Yuka decide avaliar as perdas e ganhos da equipe. Ele considera usar um de seus pergaminhos, mas desiste, já que seus níveis de mana ainda estão bons. E Marina se sente completamente bem. Tudo sob controle.
Silk usou 5 flechas durante a batalha com os orcs, mas ainda tem 20 restantes. Quanto a Rain, ela está pronta para continuar. Com todos ainda em boas condições, eles descem para o terceiro andar. Bora lá. Yuka lembra a todos para ficarem em alerta máximo, pois embora este andar não tenha um chefe de andar designado, eles ainda precisam estar preparados para quaisquer ataques em potencial. Ele explica que antes havia uma porta que levava à masmorra principal, a cidade abandonada. Mas há uns 10 anos ela desapareceu misteriosamente, permitindo que qualquer um entrasse livremente. No passado, a entrada era fortemente guardada por vários perseguidores das sombras. Pelo que Yuka sabe, essas criaturas se parecem com manequins pretos sólidos com olhos brilhantes. Que sinistro. No entanto, eles não são vistos há anos, então não há como eles encontrarem um aqui. Ou assim ele acredita. Contudo, há um manequim preto com olhos brilhantes apenas os encarando ameaçadoramente do terceiro andar. Opa. Marina pergunta se eles deveriam se preocupar com aquilo. Aquela coisa é definitivamente um perseguidor das sombras. E Yuka acha inacreditável que eles estejam realmente vendo um aqui. Então ele se certifica de que o gravador tenha uma boa visão dele. Para registrar o mico, o perseguidor das sombras pode parecer assustador, mas eles não precisam se preocupar por enquanto, já que está no terceiro andar. Não há como ele atravessar o campo de distorção. No entanto, o perseguidor das sombras de repente salta, perfurando o campo de distorção sem esforço, como se nem estivesse lá. Eita! Parece que eles podem estar em sérios apuros, afinal. Yuka imediatamente ordena que todos se preparem para a batalha e tira um pergaminho de multi-encantamento, aprimorando as meninas o máximo possível. Agora a coisa ficou séria. Mas apesar de todos os buffs, o primeiro ataque do Perseguidor das Sombras derruba Marina com um único golpe. Rain corre rapidamente para o lado de Marina para curá-la, enquanto Silk oferece cobertura. Que golpe! Yuka ainda está em choque, ele não consegue acreditar que o Perseguidor das Sombras quebrou sua barreira de multi-encantamento tão facilmente. O Perseguidor das Sombras prepara outro ataque, levando Yuka a avançar e lançar uma barreira de proteção em si mesmo. Desespero. No entanto, a sombra a estilhaça sem esforço, levando Yuka a perceber que seus ataques devem ser especificamente projetados para quebrar barreiras. Ajustando sua estratégia, ele lança Blink Shadow em si mesmo, permitindo-lhe evadir ataques completamente e se aproximar o suficiente para atacar a sombra de surpresa. Gênio! Mas assim que ele está prestes a acertar um golpe, a sombra de repente se vira e contra-ataca com uma maldição de magia negra, deixando Yuka completamente imobilizado. Parece que realmente não há como derrotá-la. Que azar! A sombra então lança outra maldição, mas Rain consegue bloqueá-la com um escudo sagrado, enquanto Silk contra-ataca com suas vinhas secas. Enquanto a sombra está ocupada, Rain tenta curar Yuka como fez com Marina, mas para seu horror, ela descobre que Yuka não está respirando. Choque total. Ao mesmo tempo, a sombra atinge Silk nas costas, e Marina consegue afugentá-la, mas ela está se movendo rápido demais para Marina acertá-la. Não vendo outra opção, Rain decide liberar um feitiço de área ampla para derrubar a sombra. Tudo ou nada. Ela lança cascalho de gelo, mirando no inimigo, mas antes que o ataque possa atingir, a sombra desaparece e reaparece atrás delas, atingindo Marina e Rain nas costas. Que susto! Agora todas as meninas estão gravemente feridas, mas a sombra não terminou. Ela conjura dezenas de canhões de eclipse, lançando-os diretamente contra o grupo. Este poderia ter sido o fim delas, mas no último momento Yuka retorna, lançando um escudo de luz sobre elas bem a tempo de bloquear o ataque. Ufa, ele voltou! Ele cobre o chão com 1000 feitiços de tropeço para que a sombra não possa escapar. E então ele começa a spamar todos os efeitos de debuff possíveis que pode lançar para enfraquecê-la, enquanto também lança buffs nas meninas para curá-las. Que virada de jogo! Agora que as meninas estão de volta à forma de combate, Silk envolve a sombra em suas vinhas, dando tempo suficiente para Rain lançar seu feitiço de mortos-vivos para apagar a sombra. Com a batalha finalmente terminada, Marina, dominada pelo alívio de que Yuka ainda está vivo, o abraça apertado. Que emoção! No entanto, Yuka rapidamente aponta que o abraço dela é tão forte que está o deixando perigosamente perto de morrer de novo. Uma vez que Marina o solta, Yuka se agradece sinceramente, reconhecendo que se ela não tivesse avistado o Perseguidor das Sombras quando o fez, eles teriam sido pegos de surpresa, e isso teria significado morte certa para todo o grupo. Que sorte! Ele então se vira para Rain e pergunta o que ela achou da sombra. Rain explica que, embora fosse um morto-vivo, sua mana era completamente errática, fazendo parecer que sua própria existência era antinatural. Estranho, né? Antinatural. Não deveria ter sido capaz de contornar o campo de distorção, o que sugere fortemente que foi resultado de um transbordamento da masmorra. Ela então pergunta a Yuka o que ele acha que eles deveriam fazer em seguida. E agora? Já que eles já chegaram ao andar mais baixo, ele propõe que eles deveriam pelo menos completar a missão antes de voltarem. Missão dada é missão cumprida. Nesse caso, Marina pergunta se eles deveriam informar a todos sobre o Perseguidor das Sombras com uma live, mas Yuka prefere não, já que estão usando a linha de equipamentos não lançada da Urtis, então ele não quer mostrá-la ao público sem permissão do cliente. Segredo de estado. Yuka sugere que eles terminem a missão rapidamente para poderem sair daqui. Eles continuam em frente, seguindo pelo corredor até chegarem à porta que leva à cidade abandonada. Segundo a lenda, pessoas habitaram este lugar há muito tempo. Que mistério!
No entanto, a missão deles exige apenas que cheguem ao portão, não que se aventurem lá dentro. Então, depois de tocá-lo para cumprir os requisitos da missão, eles se viram e começam sua jornada de volta à superfície. Missão cumprida. Depois de voltarem, Yuka entrega seu relatório à guilda. Assim que termina, ele sai para encontrar as meninas, que estavam esperando por ele. Silk imediatamente pergunta como foi, e Yuka explica que entregou as filmagens que gravaram e informou a guilda sobre o Perseguidor das Sombras. Como a guilda provavelmente vai querer entrevistá-lo sobre isso mais tarde, ele sugere que tirem os próximos 2 dias de folga e fiquem na cidade de Kualto para descansar. Marina adora a ideia e pergunta animadamente ao Yuka se ele gostaria de sair em um encontro com todas elas. Que ousadia! Silk, que não conhece a cidade, esperava que Yuka pudesse mostrá-la por lá, enquanto Rain está ansiosa para explorar e ver todos os artefatos que a cidade tem a oferecer. Não vendo motivos para recusar, Yuka concorda em passar o dia com elas. Que cavalheiro! A Thunder Pike continua embarcando em aventuras na tentativa de manter seu status de grupo Rank A. No entanto, Barry tem reclamado muito das rações, já que ele estava acostumado a ter comida boa sempre que o Yuka estava por perto. Que saudade do Yuka. Simon aponta que não adianta reclamar agora, então ele sugere que continuem em frente. Ele então verifica com todos para ter certeza de que ainda tem mana e poções suficientes. Bora, gente. Barry responde que nem se deu ao trabalho de comprar poções, afinal. Por que gastar dinheiro com poções de cura quando ele pode simplesmente pedir para Camila curá-lo? No entanto, Camila não tem mana ilimitada. Que folgado. Simon manda eles pararem a discussão e pede para Jamie iniciar a live para que possam seguir em frente. Enquanto ela está trabalhando nisso, Barry de repente começa a chamá-la de fraca e inútil sem motivo. E os outros se juntam. Que bando de chatos. Ultimamente, eles têm estado em uma espiral descendente incontrolável, e com Yuka não mais por perto para levar a culpa por seus problemas, eles começaram a descontar na Jamie. Coitada da Jamie. Infelizmente, não há nada que ela possa fazer a respeito. Embora essa missão tenha terminado em mais um fracasso, quando voltaram à guilda, a recepcionista os alerta que se continuarem falhando assim, correm o risco de serem rebaixados. Ela diz a Simon que o grupo dele pode ter uma chance melhor se aceitarem missões um pouco mais fáceis para que possam realmente ter sucesso pela primeira vez. Pessoalmente, ela sugere que eles busquem missões de Rank C da próxima vez. Que humilhação. Simon fica furioso por ela dizer algo assim a um aventureiro Rank A, mas ela aponta que ele não tem entregado resultados de Rank A, então não receberá nenhum tratamento especial. Direta e reta. Mais uma vez, Simon tenta jogar a culpa de seus fracassos nos outros, alegando que é culpa da guilda por não apresentá-los a alguém como Yuka, alguém que ele pudesse manipular para fazer todo o trabalho pesado para a equipe. Que cara de pau. No entanto, a recepcionista não se importa nem um pouco com as desculpas dele e o dispensa sem lhe dar mais nada para fazer. A Thunder Pike se senta a uma mesa, carrancuda, enquanto Jamie escolhe uma separada, já que ela não se dá mais com o resto do grupo. Que clima! Barry ainda está furioso com o aviso da recepcionista sobre a possível despromoção, mas Simon consegue acalmá-lo, admitindo que ela tinha razão. Eles não têm se saído tão bem quanto antes. Uma rara dose de realidade. Então, talvez aceitar missões de Rank A seja um pouco demais para eles no momento, com apenas os 4. No entanto, se Simon acha que a falta de um 5º membro é um problema, Camila diz a ele para se apressar e encontrar um novo membro para o grupo, já que esse é o trabalho dele como líder. Mãos à obra. Simon sabe que Camila está certa, mas mesmo que ele encontre outra pessoa, não há como ele conseguir alguém tão bom quanto Yuka era. Então Barry pergunta se eles não podem simplesmente trazer Yuka de volta para Thunder Pike. O desespero bateu. Mas o Simon já tinha tentado isso e o Yuka recusou. Então se ele quer o Yuka de volta, vai ter que dar um jeito de convencê-lo a esquecer os anos de manipulação psicológica que ele sofreu. É por isso que o Simon sugere que eles peguem uma missão na masmorra da escuridão acromática, já que conquistá-la sempre foi o sonho do Yuka. Movido pelo desejo de achar um portão do abismo, Simon acredita que podem atrair o Yuka de volta ao grupo fingindo interesse em desbravar a masmorra. Como só grupos Rank A são permitidos lá dentro, não tem como o Yuka tentar com as meninas novatas do grupo dele. O Barry acha a ideia genial e logo concorda com o plano do Simon. Enquanto a Jom só fica sentada, pensando como foi parar presa com um bando de Zé Ninguéms como eles. Enquanto isso, o Yuka e as meninas estão saindo pela cidade, e enquanto caminham, Yuka conta que ouviu dizer que a masmorra das ruínas de Aion foi fechada temporariamente para investigação. Embora não devesse ser surpresa, já que um perseguidor das sombras apareceu pela primeira vez em 10 anos. Enquanto continuam andando pela rua, eles finalmente encontram o homem que deveriam conhecer, que os leva para inspecionar uma casa que está... O Sr. Monday faz um tour com eles, e o lugar parece bem legal, mas o Yuka não está convencido de que seja a escolha certa para o grupo. Ele aponta que casas térreas são alvos fáceis para roubos, e com tantas janelas, seria difícil impedir que as pessoas olhassem para dentro, o que é uma grande preocupação com a privacidade, especialmente porque as meninas vão morar lá. Nesse caso, o Sr. Monday oferece mostrar-lhes outra propriedade e leva o grupo a uma segunda casa. Esta foi recém-reformada para ser uma casa de família e tem quartos privativos no segundo.
além de um espaço de armazenamento subterrâneo e acesso ao telhado. A Marina acha o lugar ótimo, e o Yuka também gosta, mas ele ainda não tomou uma decisão. Então ele pergunta ao Sr. Munday se ele poderia segurar a casa por um tempinho. O Sr. Munday diz que vai manter a casa no mercado caso o Yuka mude de ideia, mas por enquanto ele tem uma última propriedade para mostrar. Yuka e os outros o seguem para a próxima casa. Mas enquanto caminham, Yuka começa a se sentir um pouco inquieto. A Rain percebe e pergunta se algo está errado. Ele a assegura que não é nada grave, mas admite que a base da Thunder Pike fica por perto, e ele está um pouco preocupado em esbarrar com eles na área. Assim que as meninas ouvem isso, elas dizem ao Sr. Munday que não querem ver a última casa, não querem arriscar morar no mesmo bairro da Thunder Pike, então mesmo que fosse uma mansão de 5 andares, elas não querem nem sair. Marina sugere que eles comprem a última casa que viram, já que aquela era bem boa, e Yuka concorda. No mesmo dia, eles mudam os pertences de todos para a casa nova. Yuka se oferece para ajudar as meninas a se acomodarem e pergunta se elas já decidiram quais quartos querem. No entanto, elas estavam esperando que ele escolhesse o dele primeiro. Confuso, Yuka pergunta se elas estão insinuando que querem que ele more com elas, e é exatamente isso que elas querem, afinal. Esta é para ser a base do grupo deles, e elas não teriam conseguido pagar a casa sem a ajuda do Yuka. Então, claro, elas querem que ele fique com elas. Yuka hesita com a ideia de morar sob o mesmo teto que as meninas, mas Marina aponta que, quando acampam nas aventuras, ele não tem problemas em dormir bem ao lado dela. Então isso não deveria ser diferente. É difícil argumentar com essa lógica. Então Yuka concorda em se mudar, mas não sem estabelecer algumas regras básicas. Ele as lembra que ainda é um homem, então elas precisam usar as trancas das portas ao se trocar ou fazer algo privado. Ele só quer evitar ser pego em situações embaraçosas. E enquanto todos respeitarem a privacidade um do outro, não deve haver problemas. Com isso resolvido, eles se sentam à mesa de almoço, compartilhando uma refeição e fazendo um brinde ao futuro deles como Clover. No entanto, Yuka percebe que a Rain parece meio distraída, então ele olha para a TV. Para sua surpresa, uma reportagem está cobrindo um grupo que está explorando a masmorra da escuridão acromática. O apresentador explica que a Thunder Pike recebeu permissão da guilda para conduzir uma investigação dentro da masmorra, e que eles aparentemente uniram forças com outro grupo, tudo com o objetivo de alcançar o portão do abismo. Ouvir que a Thunder Pike está perseguindo o sonho dele parece um baita tapa na cara para o Yuka, e as meninas presumem que ele deve estar muito chateado. No entanto, ele insiste que está bem, afinal não é uma competição, e quando ele finalmente enfrentar a masmorra cromática, ele quer fazer isso com a Clover. Ele não se importa nem um pouco se a Thunder Pike chegar lá primeiro, ele só quer esquecer deles e focar em terminar a refeição. Mas antes que possa fazer isso, ele recebe uma mensagem da guilda informando que está sendo convocado. Ele e Rain vão ver do que se trata, e são informados de que um grupo solicitou especificamente a ajuda do Yuka em uma missão futura deles. Yuka fica curioso com o pedido a princípio, mas então vê que é da Thunder Pike, então ele o rejeita imediatamente e segue com o seu. No entanto, poucos minutos depois, Simon é notificado de que Yuka recusou o pedido. Frustrado, ele faz de tudo para rastrear Yuka e exigir uma explicação. Esperando que algo assim acontecesse, Yuka calmamente se vira para encarar. Sem hesitar, Simon exige saber por que Yuka recusou o pedido deles. Yuka diz que não há nenhuma razão específica por trás de sua decisão. Ele simplesmente não tem interesse em trabalhar com a Thunder Pike sob nenhuma circunstância, mesmo que envolva o sonho. Ele está até um pouco surpreso que Simon ainda se lembre de seu objetivo de encontrar um portão do abismo, mas, de qualquer forma, ele não tem intenção de se envolver. Com isso, ele simplesmente deseja boa sorte ao Simon em sua. Simon tenta fazer Yuka se sentir culpado para reconsiderar, dizendo que já começou a fazer preparativos contando com a participação dele. Mas isso parece um problema do Simon, né? Então por que ele deveria se importar? Em primeiro lugar, foi incrivelmente rude enviar um pedido de última hora para alguém que já está em um grupo ativo. E enquanto for um pedido, Yuka tem todo o direito de recusar pela razão que quiser. Simon fica furioso e acusa Yuka de estar errado por abandonar a Thunder Pike. Mas Yuka finalmente está farto, ele explode, gritando que Simon é o verdadeiro culpado. Na época em que ele fazia parte da Thunder Pike, tudo, desde os preparativos pré-missão, até a pesquisa e até a coleta de informações, caía inteiramente sobre os ombros dele, e nenhuma vez Simon mostrou qualquer apreço por todo o esforço que ele dedicou. Tudo o que Simon fez foi usá-lo. Então, no que diz respeito ao Yuka, a amizade deles acabou. Simon fica atordoado e pergunta a Yuka o que ele deve fazer agora, já que se a Thunder Pike falhar em outra missão, eles serão rebaixados. Isso não é problema do Yuka para resolver. Então ele pega a mão da Rain e vai embora. 2 semanas depois, Yuka se encontra com o mestre da guilda, que tem algumas notícias infelizes para compartilhar. Acontece que um transbordamento de masmorra está realmente acontecendo, já que vários outros incidentes ocorreram pelo país, além do que o grupo do Yuka experimentou em. Dada a situação, a Academia Real não podia ignorar a possibilidade de uma estampida de masmorra, o que provavelmente é o motivo pelo qual aprovaram o pedido da Thunder Pike para investigar a escuridão acromática.
Dito isso, Benwood quer nomear Yuka e o resto da Clover para uma missão de investigação na escuridão acromática. Yuka imediatamente diz a Benwood que não pode aceitar a missão porque não tem como um grupo Rank C como a Clover fazer um trabalho. Além disso, mesmo que a Thunder Pike não seja confiável, há outros grupos Rank A incluídos na investigação da masmorra acromática. No entanto, o mestre da guilda o informa que os outros grupos se cansaram da enganação da Thunder Pike e se retiraram da... Na verdade, parece que a Thunder Pike nunca nem sequer pretendeu levar a missão adiante, pois não enviaram uma solicitação formal para ela. O mestre da guilda então pega um diário de bordo e o apresenta a Yuka, mas Yuka reconhece imediatamente o que é. O único registro de conquista documentado da última expedição à masmorra acromática, e dentro dele reside a prova inegável da existência do Portão do Abismo. É exatamente por isso que Benwood quer que Yuka faça a investigação, porque ele é apaixonado pelo Portão do Abismo, e se for ele, quaisquer relatórios que fizer podem ser totalmente confiáveis. Ele não está pedindo para Yuka conquistar a masmorra inteira, ele só quer que ele dê uma olhada lá dentro. Mas para fazer isso, Yuka teria que abrir caminho lutando pela masmorra, e ele acha que seria muito arriscado. O mestre da guilda entende as preocupações de Yuka, por isso está oferecendo algo pela missão, um pergaminho de saída. Com isso, Yuka pode sair instantaneamente da masmorra quando quiser. Esperando aliviar suas dúvidas, Benwood pede para ele reconsiderar. Nesse momento, a recepcionista entra e entrega a Yuka o formulário oficial de solicitação para a missão. De acordo com o documento, ele se juntará a um grupo chamado Rei de Velmélia, e durante a missão, seu grupo receberá o status provisório de Rank A. Isso está começando a parecer algo muito sério. Então Yuka diz que precisa conversar com os membros do grupo antes de tomar uma decisão. Depois de chegar em casa, ele fala com as meninas sobre o pedido e diz que está pensando em recusar. As meninas ficam chocadas que ele recusaria uma oportunidade tão grande. E embora Yuka reconheça que participar seria um grande impulso para o grupo, ele não acredita que elas estejam prontas ainda. Ainda há muitas lacunas na experiência e nos preparativos delas, no entanto. Embora a falta de experiência delas não seja algo que possam resolver da noite para o dia, Silk lembra a Yuka que elas ainda podem cuidar de todos os preparativos necessários antes do início da... Rain pergunta a Yuka se ele está com medo de algo. E até agora, ele não tinha realmente pensado nisso, mas percebe que sim. Ele está aterrorizado em perder as meninas se elas assumirem uma missão tão perigosa. E essa é a última coisa que ele quer que aconteça. As meninas sentem o mesmo por ele, mas tranquilizam Yuka, dizendo que farão tudo ao seu alcance para retornar em segurança. Ele só precisa confiar que elas podem se cuidar. Yuka percebe que estava sendo excessivamente cauteloso e expressa suas desculpas às meninas por duvidar. Todos chegam a um acordo para enfrentar a masmorra acromática juntos. Mais tarde naquele dia, o grupo retorna à guilda para informar Benwood que decidiram aceitar a missão. No entanto, depois de discutir entre si, eles concluem que ter um membro adicional pode ser benéfico. Então eles perguntam se ele pode recomendar um batedor habilidoso para se juntar a eles. A recepcionista havia antecipado este pedido, então ela já tinha alguém em mente. Esta é Nen, a filha de uma das amigas da recepcionista. No entanto, depois de levar uma piada longe demais, ela acabou sendo banida de sua terra natal. A recepcionista Chukwa a acolheu e a ajudou a mudar sua vida. Nen se apresenta como uma ex-ladra Fursi, mas agora ela detém o rank de Ninja Rank. Ela garante ao grupo que será um ativo valioso para a equipe e pede para ser recrutada como batedora deles. Com a equipe preparada, Benwood e Mummer assumem a liderança, guiando-os até o porão da guilda, onde a entrada da masmorra acromática permanece oculta. Silk fica chocada, nunca imaginou que a entrada da masmorra estaria diretamente debaixo da guilda. A recepcionista então esclarece que a Guilda dos Aventureiros foi deliberadamente construída sobre a masmorra acromática como uma salvaguarda para manter sua entrada selada. Deixando isso de lado, antes que Yuka e os outros entrem, há algo que Benwood precisa informá-los. O outro grupo Rank A, originalmente designado para esta investigação, acabou se retirando no último momento, o que significa que a Thunder Pike é atualmente o único grupo lá dentro. Ciente de como Yuka se sente em relação a Thunder Pike, o mestre da guilda achou que deveria avisá-lo, pois há uma chance de ele cruzar o caminho com eles. E sobre a Thunder Pike, a guilda está investigando-os ativamente por fraude, já que há acusações de que Simon tem usado indevidamente os fundos alocados para... De qualquer forma, Benwood simplesmente pede a Yuka para manter a civilidade se ele por acaso encontrar a Thunder Pike, já que eles não podem se dar ao luxo de ter aventureiros se chocando uns com os outros dentro da masmorra. Com isso, o portão da masmorra se abre, e o grupo se prepara para iniciar a investigação. No entanto, pouco antes de entrarem, Benwood os lembra que a tarefa deles é simplesmente observar, o que significa que não há necessidade de se esforçarem para lutar contra monstros ou desbravar a masmorra.
Yuka e os outros reconhecem as instruções, então começam sua transmissão ao vivo e cumprimentam todos os seus espectadores. Yuka dá as boas-vindas a todos e anuncia que hoje, a Clover estará entrando na masmorra acromática pela primeiríssima vez, com cada momento sendo transmitido ao vivo. Como Nen é a batedora, Yuka entrega a ela uma lanterna e um artefato de bússola para guiar o caminho, tornando seu trabalho significativamente mais fácil. Nen então informa ao grupo que não há monstros à vista e que a bússola de vento está apontando nesta direção. Com isso, ela veste uma capa de invisibilidade e avança rapidamente para explorar a área. Enquanto Nen está fora, Silk aproveita a oportunidade para perguntar a Yuka como ele se sente ao finalmente se aventurar na masmorra acromática. No entanto, para sua surpresa, ele admite que não está tão animado quanto esperava. Dito isso, a missão mal começou, e Marina está confiante de que as coisas ficarão mais emocionantes à medida que avançam. Silk, por outro lado, está emocionada por estar aqui. Ela originalmente se tornou uma aventureira puramente pelo dinheiro. Mas depois de ouvir Yuka falar sobre seu sonho, ela ficou cativada pela ideia de aventurar-se por algo maior do que apenas riqueza. Depois de um tempo, Nen retorna e relata que confirmou o caminho que precisam seguir. Embora ela ache este lugar incrivelmente estranho, a rota que ela mencionou leva a uma porta flutuando no meio da floresta. Com isso, Yuka e os outros a atravessam e se aventuram mais fundo na masmorra. Enquanto continuam andando, Yuka menciona que ouviu que a Thunder Pike entrou na masmorra há 2 semanas e está atualmente no 8º andar, o que significa que as chances de esbarrar com eles por enquanto são bem... Ele então lembra as meninas que a missão delas é simplesmente determinar se há algo em comum na masmorra, não desbravá-la. Com isso em mente, ele sugere que evitem batalhas sempre que... Em pouco tempo, eles encontram seu caminho obstruído por uma quimera bizarra, sem como contorná-la. Parece que, apesar de suas intenções, uma batalha é inevitável. Como Yuka nunca encontrou uma criatura como esta antes, ele não está disposto a correr riscos e imediatamente começa a elaborar uma estratégia de... Ele instrui Rain a preparar um feitiço de fogo compacto e pede a Silk para mirar suas flechas na cabeça do monstro. Quanto a Marina, ele quer que ela use isso. Embora ela geralmente lute com uma espada, Yuka prefere derrubar o monstro o mais rápido possível, tornando a besta a melhor escolha. Embora um pouco desapontada, já que estava ansiosa para usar sua espada após adquirir seu novo trabalho de samurai, Marina admite que uma besta também é bem... Com todos cientes do plano, Yuka vai com tudo, lançando imediatamente seu feitiço míssil prismático. Assim que o monstro começa sua investida, ele atira, seguido pelo disparo de besta de Marina, que perfura direto seu peito. Aproveitando a oportunidade, Rain lança seu feitiço de chamas diretamente no buraco, fazendo a criatura queimar por dentro. Silk então dá o golpe final com algumas flechas bem colocadas na cabeça. Nen fica impressionada com a rapidez com que conseguiram derrubá-lo, e com o monstro derrotado, a equipe agora pode prosseguir para a sala segura. Depois de chegar à sala segura, Yuka sugere que façam uma pausa e encerra a transmissão. Ele então pede a todos para relatarem suas perdas, mas, além das flechas usadas na batalha contra a Quimera, todos permanecem totalmente equipados. Aliviado que a equipe ainda está em boa forma, Yuka volta sua atenção para o próximo assunto em questão, o baú do tesouro. Eles definitivamente vão abri-lo, mas Yuka hesita, pensando se deveriam transmitir isso ou não. Silk observa que, se o baú contiver um saque valioso, algumas pessoas podem não aceitar bem que um grupo rank C como o deles tenha conseguido reivindicá-lo. Ela levanta um ponto válido. Então Yuka decide que eles devem abri-lo fora da câmera e dá o sinal para Nen arrombar a fechadura. Ela segue as instruções de Yuka e começa a arrombar a fechadura, notando rapidamente que uma armadilha foi montada dentro dela. No entanto, isso não é um problema. Suas habilidades são mais do que suficientes para contorná-la. Após um trabalho cuidadoso, Nen abre o baú com sucesso e o grupo fica surpreso ao encontrá-lo cheio de joias deslumbrantes. Yuka então instrui Silk a guardar as joias e o ouro por enquanto. Enquanto ela os guarda em sua bolsa mágica, Yuka espia dentro do baú para verificar se há algum artefato escondido entre o tesouro. Ele não tem certeza porque algumas joias foram deixadas para trás no baú. Mas entre elas, Yuka avista um artefato de anel que parece bem promissor, junto com um estranho cubo preto. No entanto, quando ele tenta avaliá-lo, não obtém informações, o que o deixa intrigado. A razão, ao que parece, é que o artefato ainda não tem atributos. Achando-o intrigante, Yuka decide relatar sua descoberta a Benwood antes de tentar usá-lo ele. Quanto ao anel, Yuka pensa que seria perfeito para Rain, já que é um artefato que ajuda a manter seu usuário calmo e já está fazendo seu trabalho. Ela só entrou em pânico um pouquinho quando Yuka se ajoelhou e deslizou o anel no dedo. Eles continuam se movendo pela masmorra, e em pouco tempo Nen consegue localizar a escadaria que leva ao 2º andar. Yuka a elogia por fazer um excelente trabalho como batedora deles, mas Nen insiste que é tudo graças ao artefato de bússola de vento que ele lhe emprestou. Ajuda a rastrear a escadaria seguindo as correntes de ar dentro da masmorra. Yuka fica um pouco surpreso, ele havia assumido que a maioria dos aventureiros usava artefatos semelhantes para navegar.
Mas como ele possui tantos, para ele parece normal. Depois de chegar à sala segura do segundo andar, Yuka pede a todos para compartilharem quaisquer coisas estranhas que notaram até. Silk aponta que o cenário parece ter mudado em algumas áreas, e depois havia aquela bizarra criatura com cabeça de peixe. No entanto, a coisa mais intrigante de todas foi encontrar um baú de tesouro na sala segura do primeiro andar. Isso não fazia sentido para Yuka, pois baús de tesouro são tipicamente encontrados apenas nos andares mais profundos, e o valor do saque dentro geralmente está ligado ao nível de perigo do andar. Então, descobrir todas aquelas joias junto com 2 artefatos valiosos simplesmente não bate. Tudo isso é razão mais do que suficiente para desconfiar, e para garantir, eles provavelmente não deveriam arriscar-se e aventurar muito fundo ainda. Com isso em mente, Yuka sugere que voltem. A missão foi um sucesso retumbante. Eles conseguiram reunir muitas informações, descobriram alguns artefatos intrigantes e, o mais importante, não sofreram perdas. Infelizmente, o bom humor de Yuka é rapidamente estragado quando ele acaba esbarrando com a Thunder. Ele realmente esperava nunca mais ter que ver a cara deles. E sem surpresas, eles não mudaram nada. Barry e Camila imediatamente começam a repreendê-lo por serem... Enquanto Jaime fica lá atrás, claramente tentando se manter longe da palhaçada da colega. Simon então se aproxima e diz a Yuka que, já que a Clover está ali, ele está se sentindo generoso e disposto a formar uma aliança com eles. Claro, isso significa que Yuka precisa entregar todos os dados e o saque valioso que coletaram na expedição. Yuka não acredita na audácia de Simon em achar que ele aceitaria, mas Barry, com um sorriso cínico, intervém, dizendo que, como o grupo de Yuka é só Rank C, é natural se juntarem a um grupo Rank. Na verdade, Yuka deveria se sentir grato por estarem fazendo tal oferta. A transmissão ao vivo ainda está rolando, o que significa que todos os espectadores de Yuka estão testemunhando a discussão com Simon em tempo real, e já dá pra ver que a coisa vai... Simon continua tagarelando, soltando um monte de besteiras e chega a exigir que Yuka lhe dê todo o crédito por qualquer informação que ele tenha descoberto. Yuka já está de saco cheio da ladainha dos... Mas antes que ele possa responder, Silk se adianta. Ela chama Simon de sem vergonha por tentar se aproveitar dos outros. Mas em vez de responder, Simon, Barry e Camila revelam seu preconceito contra elfos. Eles zombam dela, chamando-a de seguidora imunda do Deus das Trevas, e afirmando que uma selvagem como ela não tem o direito de falar na presença deles. Aquela foi a gota d'água para... Podem insultá-lo o quanto quiserem, mas no momento em que desrespeitam um membro de sua família querida, alguém não vai sair ileso dessa. Simon tenta minimizar o racismo descarado dele e dos... Mas Yuka está totalmente sério com sua ameaça. Ele declara que preferiria morrer a trabalhar com ele novamente. Não querendo passar mais um momento perto de Simon, ele informa a todos da Clover que estão indo embora e se vira para sair, deixando os 3 canalhas fervendo de... Jaime está visivelmente desconfortável. E lembre-se, tudo isso foi capturado na transmissão ao vivo de Yuka, o que significa que uma grande audiência acabou de testemunhar o comportamento abertamente racista da Thunder Pike. E é só uma questão de tempo até serem cancelados. 2 dias depois, a Thunder Pike é chamada para uma reunião com o mestre da guilda, Benwood, que lhes diz que várias queixas foram registradas contra eles nos últimos dias. Uma é dos patrocinadores, alegando que a Thunder Pike está usando indevidamente os fundos alocados para... 2 queixas de direitos civis do Conselho dos Elfos e de Walmélia por serem abertamente racistas com Silk, e uma da sede da guilda. Benwood pergunta a Simon se ele tem algo a dizer em sua defesa, mas infelizmente Simon não tem o mínimo de bom... Em vez disso, ele insiste que não fez nada de errado. Na verdade, ele acredita que a Clover foi a culpada por permitir que a elfa imunda e selvagem deles falasse com ele daquele jeito. No entanto, antes que ele pudesse terminar a frase, Simon leva um soco bem merecido. O mestre da guilda está furioso com a completa falta de remorso de Simon, mas Simon não consegue entender por que Benwood está fazendo tanto alarde por uma única elfa selvagem. Para calá-lo, Benwood arremessa uma adaga perigosamente perto do rosto de Simon. E como Simon é claramente lerdo demais para entender a situação sozinho, Benwood explica tintim por tintim. Um grupo Rank A, oficialmente reconhecido pelo reino de Wemelia, foi pego exibindo abertamente racismo contra uma elfa negra, manchando a dignidade do reino. Simon acredita que o mestre da guilda está exagerando as coisas por algo que ele vê como apenas uma pequena disputa entre aventureiros. Mas Benwood o agarra pelo pescoço e deixa claro que essa pequena discussão pode acabar colocando em risco o relacionamento do reino com os... Então, é assim que as coisas vão ser. Benwood exige que Simon e os outros emitam imediatamente um pedido de desculpas público em uma transmissão ao vivo, e é bom que ele esteja pronto para perder sua licença de aventureiro ou, possivelmente, até enfrentar o exílio do reino. Simon está começando a entender a seriedade da situação, então ele tenta negociar, argumentando que se Benwood os exilar, não haverá ninguém para completar a investigação da masmorra acromática. Mas o mestre da guilda o corta imediatamente, garantindo que eles se virarão muito bem sem a Thunder Pike. Ao contrário deles, a Clover já demonstrou sua capacidade de se virar e cooperar eficazmente em situações de alto risco.
e pela duração desta missão, eles receberam provisoriamente o status de... Simon fica chocado ao descobrir que a Clover recebeu o status de Rank A, Ben Wood, sem interesse em perder mais tempo com ele. Ordena que Simon saia de seu escritório e comece logo aquela transmissão de... Mas Simon não consegue acreditar que isso está acontecendo com ele, e não tem a menor intenção de pedir desculpas, porque em sua mente ele não fez nada de errado. Em vez disso, ele joga a culpa em Yuka, convencido de que tudo aconteceu por causa da transmissão dele, e agora tudo o que ele consegue pensar é em se vingar. Nesse exato momento, uma voz chama Simon da esquina, oferecendo um plano para não apenas ajudá-lo a recuperar seu status, mas também a se vingar de Yuka e da Clover. Simon para por um momento, intrigado com o que essa pessoa tem. No dia seguinte, Marina se encontra com Yuka após perceber algo importante sobre o artefato cubo negro que descobriram. Ela descobriu o que precisa ser feito, mas requer a assistência de Yuka para fazê-lo. Ela o instrui a segurar o artefato enquanto foca seus pensamentos nela. Enquanto ele segue suas instruções, a caixa preta passa por uma transformação, virando uma espada samurai. Yuka fica chocado, pois nem ele tinha ideia de que algo assim era possível, e pede a Marina para explicar como tudo funciona. No entanto, ela simplesmente responde que é um... Alguns dias depois, o mestre da guilda se encontra com a Clover enquanto eles se preparam para se aventurar na masmorra acromática mais uma vez. Ele os lembra que não há pressão para conseguir nada desta vez, pois as informações que coletaram na primeira expedição já foram mais do que suficientes. Yuka o tranquiliza, prometendo que serão cautelosos lá dentro, e se algo der errado, ele não hesitará em usar o pergaminho de saída para escapar imediatamente. Eles iniciam a transmissão ao vivo e informam aos espectadores que hoje embarcarão em sua segunda expedição na masmorra acromática. O objetivo deles é chegar à escadaria que leva ao terceiro andar, enquanto ficam de olho em qualquer coisa incomum ou estranha pelo caminho. A expedição tem progredido sem problemas até agora, com o grupo alcançando a escadaria para o primeiro andar sem muita dificuldade. No entanto, ao subirem para o segundo andar, eles encontram algo completamente inesperado, um vasto campo aberto. As garotas mal conseguem acreditar que ainda estão dentro de uma masmorra, especialmente quando podem ver claramente o céu acima delas. Yuka, porém, se lembra de ter lido sobre certos andares de masmorras que se assemelham a ambientes externos, então ele explica que isso não é tão incomum quanto parece. A única coisa que o preocupa é que andares externos geralmente aparecem por volta do 20º andar, não tão cedo quanto o segundo, o que torna essa situação altamente... Yuka suspeita que o layout da masmorra pode ter mudado, e ele quer ter uma visão mais clara dos arredores. Infelizmente, ele não trouxe um telescópio. Felizmente, Rain conhece um feitiço de visão telescópica, então Yuka a levanta nos ombros, permitindo que ela escaneie a área e dê uma olhada. Rain olha para a distância e, a princípio, ela não nota nada em comum. No entanto, depois de um momento, ela avista uma pequena casa no lado mais distante do campo, já que é a única coisa notável que viram nesta vasta... Yuka e o grupo decidem se dirigir para a casa. Enquanto caminham, Silk se vira para Yuka e pergunta se é normal existirem casas dentro de uma masmorra. Yuka explica que, embora ruínas sejam comumente encontradas em masmorras, esta é a primeira vez que ele encontra uma casa totalmente... Então ele está incerto do que esperar dela. Somando-se às suas preocupações, está a presença de um sol nesta área, o que sugere que o dia eventualmente se transformará em noite. Seus instintos estão dizendo que eles realmente não querem estar aqui fora quando a noite cair. O grupo logo chega à casa, e ao se aproximarem, percebem que ela parece ser recém-construída. Isso naturalmente leva à pergunta: quem se daria ao trabalho de construir uma casa dentro de uma masmorra? Nesse exato momento, uma senhora idosa sai da casa, expressando seu prazer em ter visitas. Ela os acolhe calorosamente lá dentro, oferecendo chá e torta. Yuka fica instantaneamente em alerta, convencido de que não há como uma idosa sobreviver sozinha em uma masmorra. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas tem certeza de que não quer ter nada a ver com isso. Enquanto isso, Marina questiona a velhinha, perguntando quem ela é e por que está na masmorra. A mulher garante que vai explicar, mas insiste que entrem primeiro. Yuka reconhece uma armadilha quando a vê. Então ele a informa que eles não vão chegar perto daquela casa. Percebendo que Yuka não vai cair na sua farsa, a velhinha revela sua verdadeira... O céu escurece abruptamente, e a casa começa a crescer bem na frente dos olhos deles. A velhinha se transformou em uma jovem deslumbrante, e embora esteja um pouco desapontada por Yuka não ter entrado em sua casa, ela também está um tanto impressionada por ele ter sentido instintivamente que era uma... Yuka não tinha certeza total antes, mas agora ele entende exatamente o que está acontecendo e quem ele está enfrentando. Aquela mulher é a Lady Persephone, a deusa que detém o poder sobre a reversão da vida. Persephone fica ainda mais intrigada por Yuka estar ciente de sua identidade. Mas se ele sabe quem ela é, então ele também deve perceber que não tem nenhuma chance de derrotá-la. Por causa disso, ela declara que ele a entreterá por toda a... Yuka entende perfeitamente que eles não podem vencer uma luta contra ela, mas ele se lembra de um truque que pode lhes dar uma chance de escapar vivos dessa situação.
Ele cai de joelhos e expressa seu desejo de encontrar Perséfone novamente quando seu tempo neste mundo chegar. Esse deve ter sido o código secreto, porque em um instante, Perséfone não parece mais interessada em capturá-los. No entanto, ela lembra Yuka que não esquecerá sua promessa e lança uma maldição. Letras pretas aparecem no rosto de Yuka, causando-lhe dor intensa, mas não há tempo para pensar nisso. Todos precisam voltar correndo para a escadaria imediatamente. Ele melhora suas habilidades físicas, permitindo que corram mais. E enquanto correm, ele informa aos outros que a mulher que encontraram era a Lady Perséfone. Isso significa que o lugar onde estão deve ser a Terra da Morte, e sob nenhuma circunstância eles podem permitir que a escuridão os domine. Eles conseguiram chegar à escadaria bem a tempo, mas ter passado tanto tempo na Terra da Morte drenou severamente a mana de Yuka, deixando-o incapaz de usar qualquer magia de recuperação. As garotas logo notam a marca no rosto de Yuka e lhe entregam um espelho. Ele imediatamente a reconhece como a marca de Perséfone. Rain quer ajudá-lo a removê-la, mas ela não é poderosa o suficiente para isso. Yuka sabe que terá que visitar um templo assim que voltarem à cidade, mas por enquanto eles decidem fazer uma pausa, comer e conversar sobre tudo o que acabou de acontecer. Yuka explica aos outros que leu contos sobre um aventureiro chamado Ramazurka, que uma vez vagou pelo campo. Foi assim que ele soube a frase que convenceu Perséfone a libertá-los. Embora ele não tenha certeza total de como funcionou ou quais consequências podem seguir. Como os outros já devem ter adivinhado, aquele era um reino totalmente diferente, um lugar onde o ciclo de vida e morte se repete infinitamente, tudo sob o controle de... Yuka sempre foi curioso para saber se um portão do abismo realmente conecta mundos diferentes, e parece que ele finalmente tem sua resposta. Ele suspeita que a masmorra acromática replica versões dos mundos aos quais ela se conecta. Mas mesmo que isso seja verdade, eles ainda estão apenas no segundo andar, o que significa que algo assim não deveria estar acontecendo nesta fase. Yuka para por um momento para pensar, e ele se dá conta de que talvez não estejam no segundo andar, afinal. Ele se lembra de ter lido registros da vanguarda conquistando um andar exatamente como este no passado, o que significa que eles estão na verdade no 30º andar. Isso revela uma verdade preocupante. As escadarias devem estar transportando-os para andares aleatórios dentro da masmorra. Se os andares estão realmente sendo pulados assim, então não há como prever que outros perigos podem esperá-los. Yuka considera que pode ser sábio usar o pergaminho de saída e ir embora imediatamente. No entanto, Silk o aconselha a esperar. Sua mana ainda está esgotada do encontro com Perséfone, e usar o pergaminho agora colocaria muita pressão sobre eles. As garotas propõem que eles deveriam permanecer na sala segura um pouco mais, pelo menos até que todos estejam totalmente Já que é o que preferem, Yuka concorda. Todos se acomodam para dormir, mas quando Yuka abre os olhos, ele descobre que foi amarrado, com Simon de pé sobre ele. Ele se pergunta por que Simon, de todas as pessoas, está ali. Mas Simon responde casualmente que ele simplesmente seguiu Yuka e os outros. Yuka imediatamente exige saber o que ele quer, mas Simon diz para ele relaxar, a menos que ele esteja de boa com as garotas se machucando. Por enquanto, Camila apenas as colocou para dormir com um feitiço, então elas ainda estão seguras. No entanto, Simon revela que eles obtiveram uma coleira de escravo de alguém que guarda um rancor profundo contra Yuka. Enquanto Rain estiver usando, ela será forçada a obedecer a qualquer comando que ele der, mesmo que isso signifique matar seus próprios amigos. Yuka avisa Simon que se ele seguir em frente com isso, ele será um criminoso. Mas Simon não se importa nem um pouco, ele já está à beira de ser exilado do reino, o que o torna um canalha sem nada a perder. Com isso em mente, Simon oferece um acordo. Ele está disposto a libertar as garotas, mas só se Yuka... Ele então tira uma declaração e exige que Yuka a assine como prova de que ele reconhece tudo o que está escrito nela como verdadeiro. A declaração afirma que todos os comentários racistas sobre elfos se originaram da Clova, e que a Thunderpike era completamente inocente. Yuka está em descrença com o que está lendo e insiste que nunca concordaria com algo assim. No entanto, Simon ameaça usar a coleira de escravo para forçar Rain a fazer algo extremamente inapropriado se Yuka recusar, deixando-o sem outra opção. Simon então começa a espancar violentamente Yuka por pura raiva de tudo o que ele suportou desde que Yuka deixou o grupo. Mas Barry intervém rapidamente, avisando Simon para não matar Yuka acidentalmente, já que ele não pode assinar o documento se... Simon reconhece que Barry está certo, mas ainda está determinado a fazer Yuka sofrer. Ele declara que vai comandar Rain para matar Silk e forçar Yuka a assistir a todo o... Desesperado, Yuka implora para que ele não siga em frente e concorda em assinar o documento. Simon se aproxima, produzindo uma pena e tinta para Yuka usar. Enquanto isso, Jamie fica ao fundo, visivelmente culpada pelo que seus colegas estão fazendo, mas ela não escapa da culpa, por ter permitido que as coisas chegassem a... Yuka está prestes a assinar o documento quando, do nada, um terremoto massivo abala toda a área. O tremor logo diminui, e Simon apressa Yuka impacientemente para que ele assine logo.
No entanto, Yuka permanece preocupado com o tremor repentino. Esta deveria ser uma sala segura, o que significa que se um terremoto pode chegar aqui, é uma clara indicação de que a masmorra está ficando instável. Simon zomba, assumindo que Yuka está apenas ganhando tempo. Mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, o chão sob seus pés desmorona de repente, enviando Simon, Barry e Camila para o abismo. O resto do andar está à beira de desabar. Então Yuka tenta desesperadamente acordar as garotas antes que elas sejam enviadas para a morte, mas elas permanecem completamente inconscientes. Ele rapidamente pega o pergaminho de saída para escapar da masmorra imediatamente, apenas para perceber que Simon deve ter pegado sua bolsa mágica enquanto ele dormia, deixando-o sem nenhum de seus. Antes que ele possa pensar em outro plano, o chão cede completamente, e Yuka, junto com os outros, é enviado caindo no abismo. Por sorte, no meio da queda, Jamie lança um feitiço de controle de queda que permite que todos pousem em segurança. Todos, exceto Simon, Camila. Aqueles caras estão muito machucados, e merecem cada pedacinho da dor. Simon grita com Jamie por ajudar Yuka em vez dele. Eles têm problemas maiores para lidar porque um monte de orcs os cercou, e eles não têm. Jamie corre até Simon e pega a bolsa mágica de Yuka para devolvê-la a ele. E assim que ele tem sua bolsa de volta, ele tira o pergaminho do santuário para lançar uma barreira, enquanto Jamie desfaz o feitiço do sono que Camila lançou. Assim que as garotas recuperam a consciência, Rain assume a responsabilidade de manter a barreira, dando a Yuka tempo suficiente para ativar o pergaminho de saída e garantir que todos escapem deste lugar, incluindo a Thunderpike também. Jamie questiona se ele tem certeza disso, apontando que ele tem todos os motivos para deixá-la, e o resto da Thunderpike para morrer. No entanto, apesar da pura crueldade de suas ações, Yuka se recusa em abandoná-los para morrer dentro da. Infelizmente, Yuka falhou em antecipar o quão imprudente Simon poderia ser, pois ele escolhe fazer Rain de refém enquanto ela está focada em manter a barreira. Como consequência, a barreira desaba, não deixando aos outros escolha a não ser enfrentar os orcs para mantê-los a. Yuka quer intervir, mas está completamente preso no estado de ativação do pergaminho, deixando-o indefeso, o que significa que Simon pode realmente acabar matando Rain. Felizmente, Jamie corre por trás de Simon e o derruba no chão, salvando Rain. O pergaminho está à beira de ativar, então Yuka grita para Jamie vir correndo para o lado dele, para que ela possa se teletransportar daqui com o resto deles. Mas antes que Jamie possa fazer um movimento, Simon a atinge no rosto e começa a ir em direção ao círculo de tela. Barry e Camila imploram a Simon para carregá-los até o círculo também, já que eles são incapazes de se mover sozinhos. No entanto, Simon não se importa mais com eles e está perfeitamente bem em abandoná-los. No entanto, assim que ele está prestes a alcançar Yuka, Jamie o atinge no joelho com um laser. Parando seu avanço, Yuka a chama novamente, insistindo para ela se apressar, pois o pergaminho está a segundos de ativar, mas não há chance de ela conseguir. Em vez disso, ela simplesmente sorri, aceitando seu destino enquanto Yuka e os outros desaparecem. Teletransportando-se, Simon começa a entrar em pânico assim que percebe que está completamente sem opções. Com os orcs se aproximando, ele recorre ao seu último movimento desesperado, tirando uma injeção e se esfaqueando no pescoço. No entanto, Jamie está presa na masmorra. Ela conseguiu sobreviver por enquanto, mas o tempo dela está. Então, ela decide ligar a câmera da transmissão para gravar uma última mensagem. Ela começa lembrando como Yuka sempre foi tão gentil com ela, até se esforçando para ajudá-la a conseguir remédios para o. Mas ela nunca o recompensou por nada disso, pois nunca entendeu totalmente o quão custoso tudo aquilo foi. Só depois que Yuka deixou o grupo é que ela percebeu o quanto de esforço ele havia colocado para ajudá-los, e agora ela sente um profundo sentimento de vergonha por. Ela sabe que Yuka nunca a perdoará e honestamente acredita que não merece seu perdão pelo que ela o fez passar. Jamie ouve Simon chamando seu nome com raiva e sabe que não pode deixar que ele. Ela divulga uma gravação expondo os crimes da Thunderpike e pede desculpas a Yuka por suas ações. Após assistir a transmissão, Yuka se sente culpado por ter deixado Jamie na masmorra, mas Rain o tranquiliza, dizendo que não foi culpa dele, embora pareça improvável que Jamie pudesse sobreviver sozinha. Benwood revela que a guilda captou recentemente um sinal de socorro vindo da masmorra. Apesar da estática, eles reconhecem a voz de Jamie, confirmando que ela ainda está viva. No entanto, os oficiais da guilda hesitam em enviar uma equipe de resgate devido aos perigos extremos da masmorra acromática. Yuka pula, determinado a se voluntariar para a missão de resgate, recusando-se a deixar uma amiga morrer lá embaixo. Ele pede a Benwood que o ajude a encontrar outro pergaminho de saída, insistindo que pagará qualquer preço por ele. Benwood concorda em ajudar, mas lembra Yuka que a missão de resgate ainda não foi aprovada. Enquanto o mestre da guilda se afasta, Yuka diz às garotas que planeja ir sozinho para não colocá-las. No entanto, as garotas se recusam a deixá-lo ir, conhecendo a tendência de Yuka de agir de forma imprudente por conta própria. Elas também se sentem em dívida com Jamie, reconhecendo que, sem ela, talvez não tivessem sobrevivido à masmorra, e Rain teria ficado presa numa vida de servidão. Elas não vão deixar Yuka ir sem elas, de um.
Yuka chama Rain e usa a marca amaldiçoada que recebeu para lançar um feitiço, desativando com sucesso a coleira de escrava dela. Rain fica chocada, pois coleiras de escravos são notoriamente difíceis de remover. Quando ela pergunta qual feitiço ele usou, Yuka explica que provavelmente é magia das trevas. Embora não tenha certeza de como sabe disso, ele suspeita que a marca de Perséfone esteja forçando novas habilidades e feitiços nele, possivelmente tornando-o um discípulo da governante imortal. Yuka brinca sobre manter segredo, mas os outros estão visivelmente preocupados. Ele os tranquiliza, dizendo que Perséfone parece ter gostado dele por enquanto. Então a marca não deve ser um problema imediato, pelo menos por agora. Nesse exato momento, alguém começa a bater na porta da frente, e a voz de Bessel pode ser ouvida gritando para eles saírem. Yuka sai para confrontá-lo, e Bessel o repreende arrogantemente por demorar tanto. Ele então tenta um soco em Yuka, mas Yuka rapidamente contra-ataca com um chute certeiro na virilha. Vendo seu mestre ser atingido, os guardas de Bessel sacam suas espadas, mas Nen e Marina os nocauteiam rapidinho. Yuka então informa a Bessel que, se ele estava contando com Simon para chantageá-los com sucesso, está completamente enganado, e dadas as lesões que Simon sofreu, ele provavelmente já pereceu na masmorra. Bessel entra em pânico, mas continua confiante de que Simon conseguiu colocar a coleira de escrava em Rain. Ele saca seu dispositivo de controle de escravos e ordena que ela saia. Rain sai lentamente da casa, fazendo Bessel acreditar que a coleira funcionou, até que ela o acerta na cabeça com um bastão. Enquanto ela se prepara para dar o golpe final, Yuka a impede, lembrando-a de que Bessel é um comerciante importante neste reino, e matá-lo traria problemas legais. Rain concorda em poupá-lo, mas insiste em aplicar um castigo à altura. Ela coloca a coleira de escrava no pescoço de Bessel, pega o dispositivo de controle de escravos e o avisa que, se ele ousar se aproximar deles novamente, ela fará questão de que ele tenha uma morte lenta e dolorosa. Bessel implora a Rain, alegando que só quer que ela goste dele, mas Rain o corta, afirmando que já pertence a Yuka, e nunca se interessaria por alguém como ele. Atordoado, Bessel luta para processar as palavras dela, enquanto Yuka fica cada vez mais frustrado com a obsessão. Yuka intervém e usa a magia das trevas para lançar um feitiço em Bessel, garantindo que, se ele tentar se aproximar de Rain, seu sangue vai ferver, um impedimento severo, mas eficaz. Yuka então entrega Bessel aos guardas. Enquanto isso, o grupo se prepara para a missão de resgate, reunindo todas as armas e medicamentos necessários. No entanto, eles estão presos esperando por um pergaminho de saída, um item raro e essencial para a missão. Mesmo com a ajuda de Benwood, não há garantia de que encontrarão um a tempo. Bem nesse momento, alguém começa a bater na porta da frente, levando Yuka a ir verificar quem é. Ele encontra Lucente, o líder do grupo Scordia, de rank A, parado ali. Lucente explica que ouviu dizer que Yuka precisava de um pergaminho de saída, e por acaso ele tem um consigo. Então veio. No entanto, antes de entregá-lo, ele pergunta a Yuka por que ele planeja entrar na masmorra acromática mais uma vez. Yuka responde que vai resgatar uma amiga que está em perigo, e isso é o suficiente para Lucente. Com isso, ele entrega o pergaminho a Yuka e lhe deseja boa sorte. Em seguida, Yuka e os outros seguem para a entrada da masmorra acromática. Mas Benwood e a recepcionista os interceptam lá. Eles informam Yuka que o conselho concluiu que é muito arriscado enviar uma equipe de resgate para salvar Jamie. Apesar disso, o mestre da guilda não tem planos de impedi-los de entrar, embora não terá escolha a não ser impor sanções a eles assim. Yuka aceita, afinal, a vida de Jamie está em jogo, e ele está disposto a enfrentar as consequências. O mestre da guilda questiona Yuka se ele sequer sabe por onde começar a procurar Jamie. Yuka admite que não tem certeza absoluta, mas se sente confiante de que as coisas vão dar certo. Ele explica que a masmorra acromática é única. Ela transporta aventureiros para mundos completamente diferentes, e o mundo em que você acaba parece ser moldado pelos seus pensamentos subconscientes. Por exemplo, quando Benwood e Mama entraram acreditando que era a masmorra mais perigosa, foi exatamente isso que eles vivenciaram. Da mesma forma, quando Yuka e seu grupo entraram com o objetivo de encontrar anomalias, eles se depararam com o lugar mais bizarro que se pode imaginar. Seguindo essa lógica, ele acredita que, se entrarem na masmorra com a clara intenção de encontrar Jamie, a masmorra deve levá-los diretamente até ela. O grupo entra na masmorra e avança, derrubando os monstros do primeiro andar o mais rápido. Assim que limpam a área, eles descem a escadaria, esperando que ela os leve diretamente ao andar onde Jamie está presa. Parece que o plano deles funcionou, porque chegam a um andar diferente, o que significa que Jamie deve estar. No entanto, a atmosfera sinistra deixa todos inquietos. O lugar inteiro parece ter sido completamente destruído. Querendo sair o mais rápido possível, Silk os apressa para encontrar Jamie logo e poderem ir embora na hora. Nen avista um rastro de sangue que leva a um complexo de apartamentos, e o grupo o segue, apenas para encontrar Jamie gravemente ferida e sangrando perto do poço, mas ela não está sozinha. Simon aparece de repente, chocando Yuka, que não consegue acreditar que Simon sobreviveu à masmorra depois de seus ferimentos extensos.
À medida que Simon se aproxima, a tensão aumenta. Ele já era perigoso como humano, mas agora é algo muito pior. A sensação sinistra os lembra do encontro com o perseguidor das sombras, e Yuka começa a ligar os pontos. Entre os artefatos que Best deu a Simon, havia um especialmente perigoso. Simon deve tê-lo usado para se transformar em um morto-vivo, agarrando-se à vida numa nova forma. Simon continua determinado a fazer Yuka sofrer por tudo o que ele suportou. Marina corre para detê-lo, e Yuka rapidamente a aprimora com um encantamento físico enquanto ela o enfrenta. Embora Simon ainda tenha a vantagem em força bruta, dificultando para Marina dominá-lo, ela é rápida o suficiente para desferir um único golpe limpo, arrancando o braço dele antes de recuar. Em circunstâncias normais, perder um braço significaria o fim para Simon, mas agora que ele é um morto-vivo, ele o regenera sem esforço, como se nada tivesse acontecido. Com um sorriso presunçoso, Simon se gaba de ter alcançado a imortalidade, tornando impossível para eles matá-lo, não importa o que tentem, e ele não vai parar até acabar com a vida. Simon dispara uma rajada de energia contra o grupo, forçando Yuka a usar um pergaminho de escudo de luz para proteger a todos. Embora Yuka nunca quisesse matar Simon, ele percebe que a criatura à sua frente não é mais humana, e sabe que não tem escolha a não ser derrubar Simon para. Simon avança contra Yuka, mas Yuka desvia e lança um feitiço de armadilha. Marina e Nen avançam para atacar, enquanto Silk e Rain lançam feitiços para desacelerar Simon, mas é inútil. Simon se liberta instantaneamente. Ignorando os esforços deles, Yuka avança novamente, golpeando Simon repetidamente, mas Simon simplesmente se regenera de cada ferimento zombando de Yuka. Simon declara que seu corpo imortal o torna invencível e jura que Yuka e seus amigos nunca escaparão vivos. Yuka reflete sobre sua infância, lembrando-se de uma época em que Simon ainda era uma pessoa decente, e ele luta para acreditar que o homem à sua frente realmente desceu a. Mas não há como mudar o passado, e o que está feito, determinado a acabar com isso de uma vez por todas. Yuka aperta sua espada com força e se prepara para atacar. Ele invoca o poder da marca de Perséfone e começa a lançar seu feitiço de ataque mais forte. Simon nem tenta desviar, convencido de que nenhum feitiço existente poderia matá-lo. Enquanto Yuka completa seu cântico, ele libera o míssil prismático em Simon. A princípio não há efeito visível e Simon explode em gargalhadas, dizendo a Yuka, zombeteiramente, que nada do que ele fizer será suficiente. E embora isso possa ser verdade, Yuka diz a ele que ele vai desejar poder morrer em um segundo. Simon não entende do que Yuka está falando, mas de repente sua cabeça explode de dentro. O corpo de Simon tenta se regenerar, mas continua explodindo repetidamente. Então Simon grita de agonia. Yuka se vira para ir embora. Marina pergunta se ele não vai acabar com Simon, mas Yuka explica que não pode, porque Simon é realmente. O feitiço que ele lançou era uma versão modificada do míssil prismático, projetado para permanecer ativo até que seu alvo morra. Dado o corpo imortal de Simon, isso significa que ele agora está condenado a suportar um sofrimento sem fim por toda a eternidade. Yuka sente um remorso profundo pelo que fez, mas acredita que não tinha outra opção. Ele então se aproxima para verificar a condição de Jamie, embora esteja claro que ela não. Rain tem tentado lançar magia de cura em Jamie já faz um tempo, mas está se mostrando ineficaz. Yuka pergunta a Rain se ela ainda tem poções de cura, e ela tem, mas nem mesmo a poção. Jamie explica que é um efeito da lâmina mágica de Simon, o que significa que nenhuma quantidade de magia de cura pode fechar a ferida. Ela diz a Yuka que é o fim para ela, mas Yuka se recusa a aceitar a morte dela. Determinado, ele decide usar a marca de Perséfone. Embora não tenha certeza se vai funcionar, ele coloca a mão de Jamie na marca e lança magia de dissipação nela. Para seu alívio, a maldição da espada de Simon é removida. Jamie se sente aliviada por Yuka ter conseguido salvá-la, mas, tendo perdido uma quantidade significativa de sangue, ela logo desmaia. Yuka fica preocupado, mas Rain o tranquiliza, dizendo que ela deve se recuperar depois de um pouco de descanso. Com todos agora seguros, Nen sugere que saiam rapidamente. Como a noite acabou de cair e um enxame de perseguidores das sombras está se aproximando, um deles nota Simon se contorcendo em agonia no chão e decide piorar ainda mais seu tormento, dilacerando o Yuka ainda carrega a culpa de ter condenado Simon à eternidade, mas não há mais nada que possa ser feito por ele agora. Com isso, Yuka saca o pergaminho de saída e se despede do homem que um dia foi seu amigo. Ao retornar, Yuka e Chami são convocados por Ben Wood, que, como mestre da guilda, declara que é obrigado a punir a Clover por suas ações. Yuka já havia antecipado isso, sabendo que eles haviam entrado em uma masmorra que deveria permanecer. No entanto, a única punição que o mestre da guilda impõe a Clover é uma suspensão de 1 mês. Yuka fica surpreso que seja só isso que eles vão receber, mas então Ben Wood se vira. Como ex-membro da Thunder Pike, ele explica, ela também é obrigada a ser punida por seu envolvimento nos crimes do grupo. No entanto, a única penalidade que ela enfrenta. Jamie hesita e pergunta se ele tem certeza de que ela deveria ser liberada tão facilmente, afinal. A Thunder Pike foi responsável por inúmeros atos terríveis, e ela foi cúmplice deles.
Ela esperava ser exilada, para ser bem sincera. Mas embora isso possa ser verdade, a recepcionista aponta que Jamie ganhou alguma clemência ao fornecer evidências dos crimes da... Além disso, como ela nunca participou diretamente de nenhuma de suas ações ilegais, não há razão para puni-la ainda mais. Ao saírem da guilda, Jamie pede desculpas a Yuka, sentindo-se culpada por Clover ter sido punida por... Yuka a tranquiliza, dizendo que ela não precisa se preocupar com isso, mas Jamie insiste que não pode simplesmente parar de se preocupar, pois sente que se aproveitou da bondade de Yuka por tempo demais. Ela expressa nojo de si mesma por ter permitido passivamente que o grupo maltratasse Yuka por todo aquele tempo. Ela então pergunta se ele acredita que ela pode mudar, mas Yuka diz que ela já mudou significativamente. Ela acabou de pedir desculpas a ele, e agora estão tendo uma conversa honesta. Sinceramente, Yuka às vezes se pergunta se as coisas teriam sido diferentes, se ele tivesse falado mais sobre tudo o que fez para ajudar a Thunder Pike naquela época. Mas não adianta Ele então pergunta a Jamie se ela está pronta para ir para casa, sabendo que o irmão dela a está esperando. Antes de ela ir, ela o agradece novamente, e com isso, os dois se separam. Assista a este próximo vídeo na tela e se inscreva para não perder a próxima parte.